Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h02. Está no ar, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos até às 19h30 com muito debate e com a sua participação pelo WhatsApp 971021493. Hoje vamos debater no Fala Galera, Marcinho ou Índio? Qual a melhor opção para a vaga de Giovani Augusto? Lembrando que o lateral esquerdo também está com o terceiro cartão e não joga. Matheus Pereira está fora da partida contra a equipe do Criciúma. Se você quiser, também pode opinar sobre a opção na lateral esquerda. E para os pontepretanos, Hélio dos Anjos achou a formação ideal. Ele jogou e venceu a equipe do CRB, fez bastante alteração, inclusive na zaga. Não jogou o Fabrício, lamentavelmente teve um problema sério com o filhinho dele, 1 ano de idade, esteve internado desde a última quinta-feira. UTI, entubado, pneumonia. Mas felizmente hoje veio a informação de que já está em recuperação. Mas ele foi afastado do jogo da Macaca contra o CRB e quem jogou no lugar dele foi o Fábio Sanches. E aí esta é a formação ideal com 3 volantes e com o Fábio Sanches na zaga. Você pode opinar, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar. A apresentação de hoje é de Carlos Batista, com a análise de Carlos Henrique, o bate pesado, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável, e Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio Danilo Capucci, com Gilberto Sufi, nas montagens, gravações, efeitos especiais do programa, e Gil Kleber, que comanda o time técnico da Bandeirantes e também o responsável pelas imagens no YouTube. Esporte em Debate está no ar. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Que seja uma ótima semana para todos nós. Marcinho ou Índio, para o lugar de Giovani Augusto, que não joga nesse meio de semana, diante do Criciúma. Eu vou de Marcinho. O Índio é mais marcador, né? O time vai ficar sem criatividade, apesar de melhorar na marcação. Eu iria de Marcinho. E na lateral esquerda, no lugar do Matheus, tem que ser o Eliel. É o lateral de ofício, é o reserva direto. Tem que ser o Eliel. Essa é a minha opinião sobre o Guarani. E se o Hélio dos Anjos encontrou a formação ideal, é muito cedo para dizer ainda. Mas o que eu assisti na última partida, vitória por 1-0, eu acho que credencia ele repetir um pouco mais, 1-0 contra o CRB, essa escalação. Eu colocaria no jogo contra o Vasco, fora de casa, 21h30, quarta-feira agora, lá em São Januário, o mesmo time que começou a partida contra o CRB. Batista?
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos da Bandeirantes. Bom, como você me chama de bruto, galopante e indomável, a exemplo de outras brincadeiras emblemáticas que a gente faz aqui no dia a dia, que a galera gosta demais, eu vou combinar uma senha com você, tá bom? Tá bom, qual é a senha? A senha é a seguinte: como a gente está fazendo remotamente ainda, né? A gente quer mandar para o ar o som com a melhor qualidade possível, a imagem e tal. Então, toda vez que eu entrar e der o boa tarde, e você não pode me interromper, porque sou eu que estou falando, fala um de cada vez, pela questão da limitação do Skype /estúdio. Aí você dá uma relinchada. A senha é essa: se você relinchar é porque o som tá bom. Podemos combinar assim? Ou então você pode fazer igual o Brasil de Oliveira, que Deus o tenha. Você sabe que esse trabalho remoto, quem inventou fui eu, né? Sei. Eu que inventei o trabalho remoto. Certo. O Brasil de Oliveira tinha dificuldade para comparecer na emissora que ficava no Castelo. E ele morava no centro. Então, conversei com o Vagnaldo Silva, arrumamos uma maleta popularmente conhecida como maleta, mas é o equipamento para fazer a transmissão. Hoje é diferente, hoje é tudo por computador. Mas na época, né, anos 90, não tinha esse negócio de computador. Então, arrumei um microfone, essa maleta de transmissão, o equipamento de transmissão, e ele fazia lá do apartamento dele. Pendurou uma linha telefônica lá. Pendurou uma linha telefônica lá, mais essa. O som ia por telefone via maleta. E aí ele falava lá da casa dele, né? O Zé Arnaldo apresentando o programa, ele falava: "Ô Zé! E aí, tá tudo bem aí, Zé?" Na época, hoje, por causa da pandemia, o home office virou, enfim, um negócio corriqueiro, né? Todas as empresas fizeram a mesma coisa. Mas na época não tinha esse negócio. E também não falávamos que ele estava trabalhando remoto. Então, em teoria, era para se imaginar que a qualidade do som era muito boa, que ele estaria ao lado do Zé Arnaldo no estúdio, porque também não tinha imagem, como hoje, né? Tá aqui a câmera aqui filmando a gente, né? Então, a pessoa fica meio sem entender, fala: pô, mas se o Brasa tá do lado do Zé Arnaldo, então por que ele fica falando isso? E aí, Zé Arnaldo? E aí, Zé? Tá tudo bem aí, Zé? E o Zé falava: sim, tá tudo bem. Era a senha. Ele queria saber se o som dele estava chegando bem. Então, como eu não tenho habilidade para fazer imitações, especialmente de animais, não vou conseguir relinchar. Então você imita o Brasil de Oliveira, que você imita bem, viu, Tigrão? Então vamos lá. E aí, Batista? Tá tudo bem aí? Sim, Tigrão, tá tudo bem, por aqui está tudo Band. Então vamos lá, amigos do futebol. Hélio dos Anjos. Tem um passinho, amigos do futebol. Tá longe, muito longe, como diria o velho Brasa. Tem um longo caminho, mas já melhorou. Brasa teve com um zoinho, garçom imbatível do Eden Bar. Zoinho tá contente. Zoinho até fez um sanduíche de salaminho na faixa. Brasa se deliciou. Zoinho tá contente. Outros amigos pontepretanos gostaram da garra. Time valente, time com tutano. Mas é cedo ainda, Batistinha. É cedo, Batistinha. Tem que esperar 10 joguinhos, aí o Brasa te fala. E quanto ao Guarani, tem que jogar Marcinho. Marcinho pequenininho, bom de bola. Cabelos descoloridos. Marcinho, habilidoso. Marcinho, me lembra Márcio Luiz Patiula. Ah, Patiula.
Pachula, pão de bola, Batistinha. E na lateral esquerda, tem que jogar o menino Eliel, tem que canchar. Eliel, tem que ganhar experiência. Eliel, tem que amadurecer. Eliel é da casa. Amigos do futebol, o Brasa vai com vocês até 19h30. É isso, Batistinha? Tigrão, sensacional, uma homenagem, né, ao Brasil de Oliveira. E olha, eu vou divulgar aqui, está para ser lançado o documentário que conta a vida do Brasil de Oliveira. Fiz uma participação, é o cineasta Flávio Carnielli. Parece que não tem nenhum parentesco com o Sérgio Carnielli, né, que foi presidente da Ponte Preta, mas o nome do cineasta é Flávio Carnielli. E ele vai fazer o lançamento de um documentário. Nós vamos divulgar aqui, vamos divulgar também no programa Os Donos da Bola, das 12 até as 13 horas, e até colocando algum pedaço do filme lá para o pessoal recordar o Brasil de Oliveira, que marcou época no rádio e também nos jornais, na imprensa de Campinas e também de São Paulo, trabalhando no Jornal Estado de São Paulo e também no Jornal da Tarde. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Wilson de Márcio. Esse Robinho que está jogando no Náutico, não é aquele meia neguinho da Ponte Preta, que deu uma sumida que ninguém sabe para onde foi? Tá com jeito de ser ele. Neguinho espigado, que entrou ontem no jogo. Vê se dá para apurar isso aí. Não é mais um que nós perdemos. Wilson de Márcio, Ponte Pretano. Opa. Desde a era Jurássica até o Big Bang cósmico infinito. Um abraço. Sensacional, hein? É mais uma versão aí de Na Pele até o Osso. Eu não sei se alguém tem a informação, mas esse Robinho do Náutico é um jogador um pouco mais velho do que o Robinho da Ponte. 23 anos. Esse da Ponte disputou Copa São Paulo, né? Estava disputando Copa São Paulo. O Robinho do Náutico é um jogador que começou no Santa Cruz e até esteve também aí durante um período no Red Bull Bragantino. Jogou no CRB, Paysandu, é aqui que a ficha dele está dizendo, né? Em 2021, Paysandu. 24 jogos, 1 gol. E no Náutico, só 2022. Portanto, nessa temporada, ele já fez 19 jogos e marcou 5 gols. Não é, portanto, aquele Robinho da base do time da Ponte Preta, viu, Wilson de Márcio? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, pessoal da Bandeirantes. Com relação a Marcinho Índio, né? Índio não tem condição nenhuma, né? Ele é só jogador brucutu. Outra coisa que eu quero falar com o CH. O CH hoje no almoço disse que ele acha que o treinador do Guarani faz um bom trabalho. Bom trabalho a gente tem que analisar os números, né? E trabalhar e fazer um bom trabalho tem que ter resultado. E o Guarani não tem resultado, né? Você pegar com os times grandes, ele tem 20% de aproveitamento. Em 18 partidas ele tem 27% de aproveitamento. Então fica difícil, né? A semana passada teve um torcedor aí que criticou porque eu tô falando bobagem. Eu não tô falando bobagem, eu tô falando que os números dele não funcionam, né? Os números dele são muito ruins, não dá mais esse cara no Guarani. Bom, CH, você foi citado aqui pelo ouvinte. Se quiser responder, conversar sobre isso, pode falar, tá à sua disposição. Não, Batista, eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de todos. Ele não gosta do trabalho do Daniel Paulista, ele tem os motivos dele, e eu tenho os meus para continuar achando a mesma coisa, não é? Eu sei que no futebol a cultura é resultadista, não tem jeito. Eu não vou mudar isso com o meu conceito. Eu espero um pouco mais. Eu espero pelo menos até o derby. E eu tenho expectativa no jogo de meio de semana que a situação vai ser diferente. Pode não acontecer,
não é? Mas eu respeito a opinião do ouvinte, mas eu tenho uma opinião diferente. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde para todo mundo aí. Eu gostei do jogo da Ponte. Eu achei que ela jogou um pouco melhor no sábado, né? E teve a saga do cachorro, né? O cachorro tava no campo, depois ele entrou dentro do gramado, depois falaram que ele foi encontrado lá no supermercado do Galácia. E parece que a família dele encontrou ele. E a família do cachorro é pontepetana também, viu, Batista? Que coisa de louco, né? Como que pode, né? É, isso aí. O que vocês acharam do jogo da Ponte? Se vocês quiserem comentar, eu ia ficar muito satisfeito. Aqui que tá falando é Alexandre do Centro. Um abraço para vocês todos. Ponte Pretano, da Zimbo Maia até a Avenida da Saudade. É o final e o começo. É nóis, Ponte Pretano. É boa também essa. Da Orozimbo Maia até a Avenida Saudade. Não é tão distante assim, né? Mas é mais uma versão aí da pele até o osso. Olha, o Gilberto Suf, que trabalha aqui com a gente, disse que o cachorro, nós mostramos hoje, né? Nós mostramos o talismã, o amuleto, que fez com que a Ponte vencesse a partida. Há 72 dias que a Ponte não vencia um jogo, venceu o CRB. E o Gilberto Suf disse que o cachorro é do enteado dele. Será? Ele fugiu da casa dele. Cadê? Tá com o microfone aí, ô Giba? Vem aqui, ó. Fala com a gente aqui sobre o cachorro. O cachorro apareceu lá no estádio Majestoso, entrou no gramado. Tem câmera aí pro Gilberto Suf, não? Tem. Acho que não tem, né? Se não tiver a câmera, vai na outra lá que tem. Tem câmera? Então vai lá. Gilberto Suf vai falar sobre o cachorro. Esse cachorro aí é meu enteado, é casado, ele mora com a sobrinha da esposa dele. Ganhou esse cachorro, mas só que não podia ficar na casa dela. E ele pegou por dó da menininha, que a menininha não queria desfazer do cachorro, ele pegou o cachorro. E outro dia ele esqueceu o portão aberto, o cachorro escapou, fugiu. Aí o cachorro, pelas fotos na Ponte Preta, ele achou o cachorro, ele foi buscar ontem lá na Avenida da Saudade o cachorro. O cachorro passou até dentro do Galácia. Mas ele mora onde? Ele mora lá no Tamoio. E Tamoio fica onde? É distante do estádio? É perto do Carlos Lourenço. E o Carlos Lourenço fica perto de onde? Perto do Jardim São Pedro, ali atrás do Jardim Santo Odila. É longe pra caramba do campo. Esse cachorro vai estar mais bem preparado do que muito jogador aí, pô. Olha, realmente uma história impressionante, hein? O cachorro andou uma barbaridade. E como é que ele conseguiu entrar no gramado? Olha, como ele conseguiu entrar, eu não sei, mas através das fotos que postaram acho que foi nas redes sociais da Ponte Preta, ele descobriu que o cachorro estava ali nas imediações e achou o cachorro lá perto da Avenida da Saudade. E qual o nome do cachorro? Rapaz, eu não sei o nome do cachorro, mas já pergunto para ele, já vou procurar saber. Fala com o seu enteado então, pede para gravar pede pro cachorro mandar uma mensagem. Deixa comigo. Para nós, que nós vamos colocar amanhã no programa Os Donos da Bola. O seu enteado falando, depois ele passa a câmera pro cachorro e pede pro cachorro dar umas latidas lá, tá? Deixa comigo. Os Donos da Bola! Os Donos da Bola! O cachorro comprou ingresso, pô. O cachorro, ele é tão inteligente que ele comprou meia e ele é preto com detalhes em branco. Ele falou, tô uniformizado, vou entrar com meia. E aí ele foi lá dentro, desfilou no gramado, saiu, mostrou a cara para todo mundo. Quando a Ponte ganhou o jogo, ele deu o pinote. E aí o dono achou ele. Mas ele não furou, não. Ele não é penetra, não. Ele pagou o ingresso. Pagou meia. Ó, se ele não pagou, pode cobrar do meu enteado lá que ele paga. Mas foi realmente sensacional. Olha que legal, hein? Foi ao acaso. Ninguém... Isso aí não é produto de marketing, tá? E eu gostaria muito de entrevistar esse cachorro. Se conseguir trazê-lo aqui na Band, vou bater um papo com o cachorro. Aí, pessoal, Rivaldo começou sua carreira profissional no Mojimirim ou no Santa Cruz, hein? Batista, um torcedor do Santa Cruz, entrou em campo para ensinar o goleiro como se pega a bola. KKKKK. Esse futebol brasileiro, hein? Está aos farrapos.
Diz aqui o Edivalmir. E o nome do cachorro é Logo Digo. Logo Digo. Olha, é o seguinte, o Edivalmir Massa, ele até me mandou aqui, né? Porque nós colocamos lá na tela da Band, tem o Na Lata, quadro que tem tido uma repercussão enorme. Perguntas quentes, testando os conhecimentos dos comentaristas e também o raciocínio. E eu coloquei no dia seguinte ao aniversário de 50 anos do Rivaldo, uma pergunta sobre o Rivaldo, e de passagem, eu disse que o Rivaldo começou no Mojimirim. E até depois falei aqui também, né, que eu lembrava de quando o Rivaldo esteve aqui em Campinas, Copa São Paulo, jogou pelo Santa Cruz, a Copa São Paulo era sub-20 e o Rivaldo depois apareceu no Mojimirim. O Edivalmir Massa me mandou aqui informações dizendo que em 1991, o Rivaldo, com 19 anos, assinou o primeiro contrato profissional com Santa Cruz. Portanto, 19 anos realmente era sub-20. A Taça São Paulo era sub-20. Então ele está dizendo aqui que com 19 anos assinou o contrato com Santa Cruz e foi titular em 38 jogos, marcando 11 gols. Aí em 92, ou seja, no ano seguinte, veio aqui para o Mojimirim. Portanto, a carreira profissional do Rivaldo começou no Santa Cruz de Pernambuco em 1991. E o Edivalmir Massa está dizendo, olha, estas informações estão no portal Que Fim Levou, do Milton Neves, é só entrar lá e conferir. E o Edivalmir Massa é pernambucano, né? Sim. Ele está radicado em Campinas há muito tempo, mas ele é pernambucano, do ramo da administração de empresa e contador, me parece, ele pode confirmar aí. O Edivalmir, que é uma figura que participa muito da nossa programação em geral, e não só do esporte. E ele está correto. E quem descobriu o Ramon, além das observações do Eli Carlos e de muita gente que estava vendo os jogos, e a chave aquele ano teve um dos grupos da Taça São Paulo, foi em Campinas e no estádio Moisés Lucarelli. E o Rivaldo, aquele grandão todo desengonçado, desfilou a sua categoria na Taça São Paulo defendendo o Santa Cruz. Mas quem depois triangulou e pegou todas as informações e fez o trabalho de olheiro profundamente foi o Ramon. Quem é o Ramon? Ramon é um ex-centroavante, rompedor, forte, de área, dos anos 70 e anos 80 do Vasco da Gama, que era de Pernambuco. E o Ramon, não sei se exatamente do estado de Pernambuco, mas ele se mudou ou era de origem do Nordeste, com certeza. E aí o Ramon ganhava um salário do Wilson de Barros, do Mojimirim Esporte Clube, para garimpar talentos no Nordeste brasileiro. E ele mandou muito jogador de qualidade, inclusive o Leto, inclusive o Valber, que formavam, né, aquele trio de ouro do Mojimirim, Rivaldo, Leto e Valber. O Valber era o meio-campista, o 10, o Rivaldo, um meia, e o Leto, atacante rápido, de beirada, às vezes como centroavante. E o Ramon é esse cara que o Wilson contratou para garimpar talentos no Nordeste brasileiro. E não confundir com esse Ramon, que hoje é treinador, que era um meia, muito habilidoso, batedor de falta. Não, é um Ramon anterior a ele, que era centroavante, camisa 9, forte. Lembrava assim na compleição física o Rafael Costa do Guarani, o jeitão assim, mas marcava gol adoidado, muito bom centroavante. Esse é o cara que o Mogi tinha, garimpando verdadeiras joias no Nordeste brasileiro. Veja o seu WhatsApp aí, ô Tigrão, tem um recado aí pra você. E tá dizendo aqui o André Aranha, o Spider-Man. O cara foi criativo, hein, Batistão? Orozimbo Maia é onde fica a maternidade. E a Avenida Saudade é onde fica o cemitério. Ou seja, desde que nasceu até morrer. Deve ser isso, André Aranha. Aranha tá ligado, hein, Aranha?
Aranha, que faz muita falta para o Rádio Esportivo de Campinas, trabalhou muito tempo conosco, mas está sempre ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Ele que, portanto, tá colocando aqui o correto, né? Eu não fiz essa associação, mas é isso mesmo. Ele está se referindo à maternidade ao cemitério. Então é a curva do ser humano, né? O ser humano, ele nasce, vive e morre. Todo mundo, até que se prove ao contrário, até que inventem uma nova concepção, essa tá valendo, né? O cara nasce, vive e morre. Bem, é o seguinte, vamos ouvir aqui o Felipe Amaral. Ele deu entrevista coletiva, garotinho, oriundo da base da Macaca, foi colocado para entrevista coletiva. Vamos ouvir aqui o que disse o Amaral. É um jogo bem difícil, né, cara? Sabemos que o Vasco é uma equipe muito forte, de um grande cenário do futebol brasileiro, mas a gente vem de vitória, vem confiante. Com certeza a gente vai trabalhar forte esses 2 dias, vamos descansar bem para fazer uma ótima partida e buscar a vitória. Acho que ele é um treinador experiente, né? Ele é um treinador que é bem rodado, me ajudou bastante, está me ajudando e vai me ajudar, creio que ele vai me ajudar bastante, mas o grupo todo está me ajudando, me dando toques, me posicionando melhor, e eu tô pegando isso rápido e estou aprendendo rápido com o grupo também, que é importante. Eu tenho mais 2 anos de contrato, né? Como todo jogador de base, o sonho é chegar no profissional, e agora que eu consegui, é uma alegria. Quero aproveitar esse momento, quero fazer história na ponte, quero trazer esse acesso, pensar primeiro no presente, depois a gente pensa no futuro, e é isso. Acho que o profissional está me dando uma oportunidade única, né? Que eu sempre pedi a Deus, e os jogos amistosos é muito bom, né? Para você ganhar ritmo antes do campeonato, ainda mais dependendo da intensidade do jogo. Um jogo contra o profissional é sempre uma intensidade muito alta, e graças a Deus eu pude dar a intensidade que o Hélio pediu, que o Hélio gosta, e graças a Deus fui promovido ao profissional. Ok, portanto, tá aí o Amaral. Daqui a pouco quero ouvir aqui a opinião dos comentaristas sobre o jogo da Macaca. Mas antes, aí você é de Sorocaba. Você já conhece a loja do Iga Atacado aí na cidade. É uma mega loja na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros, que tem a maior variedade de produtos no atacado e no varejo. E toda terça e quarta-feira tem o Hortifruti Iga Atacado, repleto de frutas, legumes e verduras frescas e selecionadas, com preço baixo e muito mais baixo. Maçã nacional, somente R$ 3,98 o pacote de 1 quilo. Laranja pera, só R$ 2,98 o quilo. Limão Tahiti, apenas 98 centavos o quilo. Alho real, sem casca, 500 gramas, só R$ 6,98. Ofertas do Hortifruti válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 26 e 27 de abril. E tem muito mais ofertas. Confira em uma das lojas Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. E se você preferir, pode comprar sem sair da sua casa. Peça pelo Televendas do Iga Atacado. Você pode pagar com cartão alimentação e muitas outras opções de pagamento. Conheça mais sobre o Iga Atacado. Acesse o site iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde. É o Renato Neves aqui do Parque Jambeiro, tudo bem? Ô, Batista, com todo respeito à pergunta aí sobre o Guarani, né? Índio ou Marcinho, se o Guarani escalar o Índio, aí ele precisa ir ao mercado, precisa ir às compras para trazer um meia. Porque na ausência do Giovanni Augusto, colocar o Índio, que é um segundo volante no máximo, e não escalar o Marcinho ou o Vitinho, embora eu acho que o Vitinho não correspondeu às expectativas, está muito abaixo do elenco, né? Mas teria que ser o Marcinho. Para não jogar com um meia no lugar do Giovanni Augusto, aí eu preferia jogar com 4 atacantes. Eu entraria com Júlio César, Bruno José, Lucão do Break e Nicolas Careca.
Porque daí o Rodrigo Andrade, às vezes, consegue meter umas bolas, né? E agora, sem meia para colocar um volante diante do Criciúma, no Brinco de Ouro, precisando ganhar, é impensável, né? Eu penso assim. Um abraço, parabéns aí pelo trabalho. Sou um fã assíduo da rádio. Valeu, muito obrigado. Um abraço para você também. E aí, o CH, na impossibilidade de contar com o Giovanni Augusto, o ouvinte está sugerindo 4 atacantes. Ou seja, tiram um meia e acrescentam um atacante jogando só com 2 volantes. O que você acha dessa sugestão, hein? Ele coloca claramente que ele faria a colocação do Marcinho. Caso não seja possível, ele prefere o 4º atacante em detrimento ao Índio. Ele entende que o Índio é a última das últimas opções. E eu tô com ele. Eu acho que tem que jogar o Marcinho. Não sei o que o treinador vai fazer, eu tenho a impressão que vai jogar o Marcinho. É o que eu faria, por exemplo. E para você, Tigrão, você acha boa a sugestão com 4 atacantes? Não acho não, Batista. Eu acho que o time não jogou assim ainda, com 4 atacantes. Acho que vai ficar vazio o meio. Mas um deles pode voltar e ajudar a recompor, a preencher o espaço. Mas por que você, por conta de uma ausência, no caso do Giovanni Augusto, por que você vai mexer em 2 compartimentos? Não é nem em 2 posições. Você desarruma o meio-campo e desarruma o ataque. Então, pelo menos para começar a partida, eu manteria o 4-3-3, mas eu disse isso hoje na TV. Aliás, eu não me lembrava, acabou naquele momento ali de avaliar o elenco do Guarani como um todo, não que eu tenha me esquecido do Marcinho, mas eu não consegui me lembrar de um jogador que tem as características do Giovanni Augusto. E esse cara não é o Marcinho. O Giovanni Augusto chuta mais e entra mais na área. Ele sim, às vezes, vira quase que um 4º atacante. Mas quando o time vem evoluindo com a bola de trás, invariavelmente ela passa por ele, né? E é isso que o Marcinho vai tentar fazer. Só que o Guarani vai perder em termos de conclusão, em termos de agressividade. Mas o Marcinho dá um balanço. Ele é um meia para mim. É um meia. Se você vem com mais um volante, aí complica, né? Complica, porque você vai com o Leandro, você vai com o Rodrigo, né? E você ainda vem com o Índio. Então fica muito difícil a condução dessa bola. Então, mas os resultados não estão vindo, mas o Guarani tem criado. O Guarani fez um primeiro tempo, eu diria a vocês, bom contra o Grêmio. Falhou em lances capitais, a bola não está entrando, cria oportunidades e não faz. Está, sim, incomodando demais a torcida. Eu acho que a torcida tem razão, porque são 9 pontos, ganhou apenas 1. É muito cedo ainda, mas o Guarani é o último da tabela. Ganha um jogo, vai para o meio da tabela, também tem isso. E tem tudo para ganhar do Criciúma, mas eu não mexeria tanto assim, não. 4 atacantes e 2 volantes. Aí fica difícil essa bola passar pelo meio, fica muito difícil haver um preenchimento de espaços e uma aproximação, e o time jogar agrupado, aglutinado, né? E vai se mexer. E aí, o 4º atacante vira meia, mas quem é ele? Quem é ele? É o Iago? Quem poderia ser? Né? Então eu optaria, apesar de admitir aqui com todas as letras, e quero deixar registrado isso, que as características são bem diferentes de Marcinho e de Giovanni Augusto. Mas dentro do grupo, o jogador que taticamente mutila menos aquilo que vinha sendo feito é o Marcinho. Por isso que eu não jogaria com 4 atacantes. Em determinados momentos do jogo, pode jogar até com 5. Pode ter o Leandro Vilela lá, pode ter o Rodrigo Andrade lá, pode ter o Marcinho como um 4 atacante, mas saindo, se organizando da linha média para frente, você tem que ter um cara condutor de bola, um cara que toca, recebe de volta, ou seja, um cara que organiza. E o Giovanni é esse cara. O Marcinho vai ter alguma dificuldade para fazê-lo, mas faz também. Vamos ouvir o João Vitor, zagueiro do Guarani, fala que o elenco está fechado com Daniel Paulista. Sim, a gente sabe das nossas responsabilidades, são 6 jogos sem vencer, né?
E precisamos pontuar nesse campeonato, que a gente sabe que é um campeonato muito difícil, que é a Série B. E quarta-feira está aí para a gente provar para os torcedores. João, tudo bem? Boa tarde. Gostaria que você explicasse, se é que tem alguma explicação, o que está acontecendo com o time que não consegue engrenar? Não está acontecendo nada, né? A gente sabe que Série B, como eu falei, é difícil ganhar, ainda mais fora de casa. E vamos fazer de tudo para vencer esse jogo aqui dentro de casa e sair com os 3 pontos, que é o mais importante. Contra o Corinthians, ainda mais, ajudando a minha equipe, que era o mais importante lá no jogo contra o Corinthians. Infelizmente a gente saiu com... A gente perdeu, né? E dar sequência, eu gostaria de fazer 3 gols por ano. É a minha sequência. A gente vem treinando durante a semana, a gente vem discutindo sobre isso, sobre a bola parada, vem melhorando cada vez mais, que a gente não possa mais sofrer gols com bola aérea, né? Era a nossa dificuldade. Isso aí nos chateia, né? Levar gol o tempo todo, bola aérea, como zagueiro, como goleiro também, questão defensiva. Mas a gente vem melhorando cada dia mais aí. Claro, Daniel Paulista é um treinador excelente, o trabalho dele é excelente, também não tenho o que falar do professor Daniel Paulista. O grupo está fechado com ele totalmente, 100%, e estamos fechados com ele, é isso. Não, né, faltou atenção especial nele não, os caras jogaram nos nossos erros, né? O Grêmio jogou no nosso erro. A gente precisou também matar o jogo lá na frente, a gente perdeu acho que uns 3 gols contra o Grêmio, e é isso. Os caras jogou no nosso erro e a gente não pode mais cometer esse tipo de erro. Tá aí João Vitor falando conosco. CH, qual é o conceito do zagueiro João Vitor para você, hein, CH? Olha, Batista, tá tudo muito no começo, né? De todas as partidas que a Ponte fez até agora, dá para considerar como razoável esse jogo, vitória contra o CRB por 1-0. O parceiro dele mudou. E quando muda o parceiro, para mim, as coisas são analisadas de outra maneira. Tem muito isso. Cansei de ver zagueiro bom com zagueiro ruim e os dois jogarem mal. Eu vi zagueiro bom pegar o zagueiro ruim e jogar ele para cima. Gamarra e Batata, por exemplo, na época do Corinthians, né? O Gamarra era tão bom que ele transformou o Batata num jogador, aí tirou o Gamarra do lado dele, foi um desastre. Isso é a maneira que eu enxergo, né? Então tem que esperar um pouquinho. Eu não sei, por exemplo, o que vai fazer o Hélio dos Anjos. Graças a Deus está ficando tudo bem com o filhinho do Fabrício, e quando o Fabrício tiver condição, ele vai dar sequência para o Fábio e vai voltar com o Fabrício. Porque Fabrício, ao lado do menino, não funcionou. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. O CH falou do Fabrício da Ponte, mas sobre o João Vitor, que acabou de conversar com a gente, que é jogador do Guarani, qual que é o conceito, CH, que você tem do João Vitor, zagueiro do Guarani? Eu acho que é um zagueiro esse que veio do Vitória, um jogador regular. Todo mundo está colocando muito na conta da zaga do Guarani. A zaga não funciona, a zaga é isso, é aquilo. O Ronaldo Alves não atuou na última partida. O Guarani teve vários problemas, né? Mas até hoje a grande verdade é que não se encontrou uma dupla ideal. Não se encontrou. O Daniel Paulista fez testes e a coisa não encaixou, né? O Castan veio para ser o titular, aliás, né? Era a grande expectativa. O Hernando veio no Campeonato Paulista para ser o xerife e acabou dando no que deu, né? Uma grande decepção. Aí veio o Castan, muito lento e fora de forma. Não funcionou. Então, hoje, o parceiro dele é o Ronaldo Alves, que não atuou na última partida. Eu não acho que a zaga comprometeu. O Guarani perdeu também, além da falta de preparo físico, também perdeu pelos erros individuais, né, Batista? O Diogo, lateral direito, ele normalmente não comete os erros que ele cometeu. E numa partida grande contra um time do tamanho do Grêmio, se você cometer erro fatal, como o gol quando estava 1-1, que o Júlio César perdeu na cara do goleiro do Grêmio, você normalmente é penalizado.
você paga o pato, não tem jeito. E esse foi o jogo que eu assisti. Segundo tempo, o Guarani morreu fisicamente e não dá para colocar tudo na conta da zagueiraiada do Guarani, não. Agora, o parceiro ideal para ele é o Ronaldo Alves, por enquanto, até que o Castan entre numa condição física mais ideal, digamos assim. Bem, daqui a pouco seguimos com mais debate aqui sobre o Guarani. Marcinho e Eliel treinaram hoje entre os titulares e provavelmente serão os substitutos de Giovanni Augusto e Matheus Pereira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo contra o Criciúma. Partida marcada para quarta-feira, às 9h. E já vamos debater mais sobre a Ponte Preta. Fabrício se reapresentou, o filho já está se recuperando, menino de 1 ano, teve pneumonia, foi internado, entubado, mas graças a Deus já está tudo certo. Não sabemos se o Hélio dos Anjos vai recolocar como titular contra o Vasco no Rio de Janeiro. Partida marcada para quarta-feira, 21h30, ou mantém o Fábio Sanches, que foi muito bem no sistema defensivo ao lado do Thiago Oliveira. Atenção, diz aqui o ouvinte, boa tarde, mesa. A mesa responde para você, boa tarde. Sem inventar muito, ele é o Marcinho e Nicolas Careca no lugar do Lucão. Olha, outro debate salutar aqui para a gente fazer, hein? Sobre essa questão, Lucão não luziu, Nicolas Careca também na partida contra o Grêmio, mas a torcida está pedindo aqui a manutenção do Nicolas Careca e, consequentemente, Lucão perdendo a posição. E segue aqui o ouvinte dizendo, quanto a Daniel Paulista, ele está só com meio pé para fora do RH. Se der alguma zica quarta-feira, já pode ir antes do derby. O Perna, da Vila Boa Vista, que é bugrino, está falando com a gente. Mais uma mensagem no ar. Boa tarde, pessoal da Band. É Sérgio aí das Paineiras, abraço a todos. Eu acho que o Hélio dos Anjos até que enfim acertou aí, escalou as pessoas certas. Ele tirou 2 morcegos que estavam no meio de campo ali, que eram o Wesley e o Matheus Anjos, que eram 2 caras que não corriam e sobrecarregava aí o Leonaldo e o Amaral, né, que corriam por eles. Então equilibrou a coisa, o Ramon entrou muito bem, o cara toca a bola, recebe, cobre, volta. Então é isso aí, escalou certo, o time ganhou e tem que ganhar em casa, e os pontos em casa são muito importantes pra gente aí, né? Tem que montar uma mini meta aí pra ganhar os jogos em casa e, se possível, trazer um pontinho lá do Vasco, tá bom? Abraço. Tá bom, um abraço, muito obrigado, é isso aí, não tem, assim, expectativa de que realmente o Hélio dos Anjos vá mexer nesse meio campo, né? Foi muito bem. O ouvinte citou aí o Amaral, que deu entrevista agora há pouco. Eu quero, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, ouvir os comentaristas sobre o Felipe Amaral. E o Ramon foi muito bem e o Leonaldo também muito bem. Então não há nenhuma expectativa de que faça alguma alteração nesse meio campo. E o ataque também funcionou, assim como as laterais. Talvez a única alteração que ele vai fazer já que quando saiu do time era titular, o caso do Fabrício, retornar com o Fabrício. Que dizem, eu não tenho conhecimento, não conheço o jogador e nem participei de ambientes, mas a informação é de que ele é um grande líder dentro do elenco Ponte Pretano. Olha aqui, o nome do cachorro Ponte Pretano é Thor, é de uma amiga minha do Jardim Tamoio. Está dizendo aqui o ouvinte, não assinou. Final 0993. 0993, o cachorro que apareceu lá no estádio Moisés Lucarelli. Ah, mandou aqui sim, Rafael. Ô, Rafael, um abraço para você, muito obrigado. E ele está dizendo que o cachorro chama Thor. Belíssimo nome, hein? Um rápido intervalo e voltamos já já.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate está no ar. Já combinei aqui, né, pra mulher proprietária do cachorro trazer o cachorro do Majestoso amanhã. Vou entrevistar o cachorro no programa Os Donos da Bola. Ligue a sua televisão amanhã ao meio-dia para assistir a entrevista com o cachorro. O cachorro chama Thor. E a mulher topou, né? A proprietária do cachorro vai comparecer amanhã aqui na tela da Band. Eu tenho um recado importante para você. Olha, a Casa de Carnes Mites Bife pode te oferecer os melhores ingredientes para você fazer aquele churrasco show de bola. Ontem foi dia do churrasco e churrasco show de bola. E também para o seu dia a dia, você vai encontrar o melhor na Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, atenção para as ofertas. Promoção: filé de frango R$ 24,90. Sobrecoxa R$ 13,90. Hambúrguer de costela Angus R$ 39,90 o quilo. São ofertas sensacionais, especialmente anunciadas aqui na Rádio Bandeirantes. A Mites Bife aceita todos os cartões.
Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, ali, ó, na esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves. Se você quiser, ele vai aí fazer o seu churrasco. Leva todos os ingredientes, garçons, churrasqueiro e faz também a supervisão. Denilson Alves, profissional que está há mais de 20 anos no ramo. Mites Bife, tudo no capricho. Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Tudo bem? Bom programa para você, CH e o Valdemir Gomes. Eu, Avelar de Hortolândia. Olha, na minha concepção, o Hélio dos Anjos ainda não achou a formação ideal da Ponte Preta. Ele conseguiu a primeira vitória. A zaga tem que manter a zaga, tem que manter os 3 volantes agora. No ataque, tem que ter mais alguém para botar essa pinóia para dentro, que nem diria o Jair Pisserni, né? Ajudar o Lucas. Só o Lucas e mais nada. Ele tem que achar, garimpar alguém aí, algum atacante de melhor expressão aí nesse robusto elenco que tem aí. Não é possível que tenha alguém melhor do que os que estão sendo escalados aí. Outra coisa, é a hora de não perder pro Vasco, não levantar defunto. O Vasco não venceu ninguém ainda, né? Então é a hora de não levantar defunto. Um abraço a todos e bom programa. Opa, muito obrigado, um abraço também, grande audiência da Rádio Bandeirantes em Hortolândia. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Daniel até tem a certa culpa, mas não é tudo culpa dele, né? Os caras perdem gol na cara do gol, dentro da área, quer jogar tudo nas costas do treinador? Não dá, né? A gente precisa começar a fazer gol. Começou a fazer gol, as coisas vão começar a voltar ao normal. Boa tarde. Boa tarde. Olha, a trilha aí é Canto de Pássaros, né? Você ouviu no comecinho aí, Canto de Pássaros. Adoro ouvir Canto de Pássaros. Pássaros são a expressão do amor de Deus para com os seres humanos. E eles ajudam a cobrir a natureza de verde. Ajudam no ar que respiramos, né? Porque na medida que eles espalham, eles comem a fruta e espalham as sementes. E vão nascendo árvores aí, especialmente goiabeiras. E aí eles promovem a qualidade do ar. Então, realmente, os pássaros são muito importantes. Olha, eu tenho mais um recado importante para você da Angel Tour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem esta solução com o menor custo do mercado para você. Como é que funciona? Carro por mensalidade. Você já ouviu falar? Mensalidades a partir de R$ 1.799. E com tudo incluso, tá? É só abastecer o carro e, claro, pagar a mensalidade. Praticamente tem todos os modelos de carros disponíveis, desde o mais simples até os carros de alto luxo. Então, reduz o seu custo alugando o carro para você ou então a frota para a sua empresa. Referência em Campinas e região, a Angel Tour está há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento. E plantão 24 horas. Alugue onde desejar em qualquer lugar do Brasil. Contate já, faça a sua cotação pelo WhatsApp, vai economizar o mais urgente possível. E quando você fizer o contato, diga que escutou a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes para obter o seu desconto especial. 95321 5444. Esse é o número do WhatsApp. Angeltour.com.br é o site e o telefone fixo 2512
33. Carro por assinatura, com mensalidades a partir de R$ 1.799. Eu indico a Angel Tour porque eu sou cliente da Angel Tour e estou muito satisfeito. Não só com o carro, mas principalmente com o atendimento. Tem lojas em todo o Brasil, como eu disse, aqui em Campinas, na Pereira Tangerino, número 91. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, São Paulo, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo, Angel Tour. Bandeirantes. Um rápido intervalo e voltamos já aqui no ar da Bandeirantes. Intervalo. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os jogos desta terça-feira, começando pela Liga dos Campeões da Europa. Jogo de ida semifinal da Inglaterra, amanhã 4 da tarde, Manchester City e Real Madrid. Já pela Copa Libertadores da América, 7h15 pelo grupo do Palmeiras, Independiente Petroleiro da Bolívia e Deportivo Táchira da Venezuela jogam na Bolívia. No mesmo horário, o Libertad do Paraguai recebe o Atlético Paranaense, além de Estudiantes da Argentina e Bragantino. 9h30 tem Independente del Valle e Atlético Mineiro jogando no Equador e Corinthians e Boca Júnior com cobertura total da Bandeirantes jogam na Neoquímica Arena. Amanhã também é dia de Copa Sul-Americana com os brasileiros em ação. O Ceará joga no Paraguai contra o General Caballero às 19h15. 9h30 da noite, na Colômbia, Independente Medellín pega o Internacional. E no mesmo horário, no Maracanã, Fluminense e União Santa Fé da Argentina. Aqui na Bandeirantes, você ficou em Dia com a Bola. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Tintas com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. O poder premium das cores está na linha Coral Decora. Decora Mate, o tom fosco e aveludado que disfarça as imperfeições. Decora Seda, a suavidade do acabamento acetinado com brilho intermediário. E Decora Diamante, o acabamento semi-brilho facílimo de limpar e mais resistente ao mofo. Corbella Tintas. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Carlos Batista, soy yo. Tá dizendo aqui, o ouvinte mandou mensagem de áudio aqui pra gente. Ribeirão Preto é Guarani. Está nos ouvindo lá em Ribeirão Preto. Grande abraço aí para Ribeirão Preto, final do telefone 1654 em Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Para Campinas, AM 1170 e FM 85.7. E aqui é o José Rocha, aqui dos irmãos Sigriste.
Boa tarde, Batista e comentaristas. Espero que Hélio dos Anjos mantenha os 2 volantes da base. O perigo é ele se apaixonar pelo Fraga. Quando entrou, puxou o time para baixo. Só tem isso para mostrar. Pode voltar de carona com o Boles para Piracicaba. Abraços a todos. Bom, nós temos aí o Fraga, né? Tem o Fraga aí. O Fraga vai falar, ele deu uma entrevista coletiva hoje e tem a fala do Fraga volante que foi criticado aqui pelo José Rocha. Foi motivo de muita alegria, né? Poder estrear com essa camisa grandiosa que é a camisa Ponte Preta. Fiquei muito feliz de poder sentir o carinho da torcida, poder estar ali juntamente com meus companheiros no gramado e fico mais feliz ainda pelo resultado, né? Que foi uma vitória muito importante para nossas pretensões, mas é um motivo de muita alegria. Fiquei muito feliz de ter podido estreado e espero ainda que vários jogos virão aí acontecer. É uma atmosfera diferente. É uma atmosfera muito boa, você poder sentir o torcedor, o torcedor lado a lado ali, te apoiando os 90 minutos, é uma energia a mais, né? É um gás a mais, você se sente acolhido e é uma atmosfera totalmente diferente, com o torcedor nos impulsiona. Eu acho que isso foi fundamental, ainda mais no Moisés Lucarelli, um estádio maravilhoso. Eu fico feliz de poder feito minha estreia. Mas eu sou um jogador de característica mais de marcação, muita entrega, muita garra, vigor físico. Então, o que pode esperar de mim é comprometimento, entrega, dedicação, garra, correr os 90 minutos, se precisar, correr, dar sempre o meu máximo, que eu tenho isso como propósito, né, como objetivo, e a minha principal característica é essa, é a marcação, o vigor físico, e eu estou aqui para poder ajudar e tenho certeza que grandes coisas vão acontecer aqui. Desde o momento que eu cheguei, o grupo aqui é muito acolhedor. O pessoal me acolheu bem, conversou, procurou me deixar mais à vontade o mais rápido possível. Acho que isso foi muito importante. E conviver com esses jogadores que estão aqui é motivo de muita satisfação, né? Poder estar sempre aprendendo. Mas eu acho que o fator principal foi esse, foi um ambiente muito acolhedor, eu me senti muito à vontade e a emoção de quando eu fiquei sabendo que eu ia pro jogo, bate aquela ansiedadezinha, né, aquela emoção, até porque pela grandeza do clube, pela grandeza do campeonato, né, eu acho que isso, mas é muita felicidade, é um misto de emoções, é uma ansiedade, um friozinho na barriga que eu acho que é normal e válido, né, porque se a gente não tiver isso, a gente tá na profissão, vamos dizer assim, a gente perde o gosto, né, eu acho que isso, essa ansiedade, esse friozinho na barriga, acho que é muito importante. Eu fiquei muito feliz de saber que eu poderia estrear, poderia ir para o jogo e foi isso. Fico muito feliz com a vitória, né? Mas já passou. Agora a gente tem que focar no nosso próximo objetivo, nosso próximo jogo, nosso próximo adversário, que vai ser um jogo extremamente difícil. A gente vai ter que competir e batalhar muito mais. E eu acho que isso tem que sempre ser uma tendência, né? Uma evolução. Mas a gente já passou a euforia da vitória, né? Agora a gente tem que concentrar e focar no nosso próximo objetivo, nosso próximo adversário. Bom, tá aí o Fraga, deu uma entrevista coletiva, ele que estreou com a camisa da Macaca. Eu agora há pouco falei do ouvinte lá de Ribeirão Preto, dizendo que Ribeirão Preto é Guarani, não falei o nome dele, Jussier de Ribeirão Preto, mandou aqui a mensagem, está nos ouvindo lá na ex-capital do café. Bom, Tigrão, ouvimos aí o Fraga, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Qual a sua opinião? O ouvinte criticou aqui, né? Não gostou da apresentação do Fraga, o João Rocha. E você, o que você achou? Batista, ele entrou mais com a função de oxigenar o sistema de meia cancha, né? O Gil tá mexendo aí, tá, Batista? Estamos com um pequeno problema no áudio aqui do Tigrão. Daqui a pouco, assim que regularizar, ele vai falar, vai dissertar a respeito do Fraga. E para você, CH, Fraga, jogador da Ponte Preta, que acabou de falar conosco, hein, CH? Olha, Batista, tudo que a gente concluir em apenas uma partida razoável de todos, eu acho extremamente precipitado, sinceramente. Acho que tem que ter muita calma. Foi uma vitória importante, que a Ponte precisava de mais 1-0, mas ter uma avaliação de maneira arredondada,
em relação ao futebol de qualquer um é um pouco precipitado. A gente precisa ver, primeiro, se vai existir uma sequência. E segundo, qual é o time titular da Ponte. E esse time titular a gente só vai saber um pouco mais à frente. Eu acho que é muito cedo. Acho que o Fraga foi razoavelmente bem, mas é muito cedo ainda, viu, Batista? Perfeito. E atenção, em Cortag, uma das empresas mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag é especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional que possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1.000 colaboradores que fazem a Cortag uma das mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag está sempre ligada nas novas tecnologias e constantemente está investindo em inovação e melhorias no seu parque fabril para entregar um produto eficiente, prático e de qualidade ao profissional da construção. Índices de desperdício zero e preocupação permanente com o meio ambiente e a segurança dos colaboradores. Conheça mais, acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Ouvinte está dizendo aqui, boa tarde aos amigos da mesa. Batista, pode verificar se procede a informação de que o mascote Gorila não entra mais em campo por corte de gastos. Não tenho a informação, mas o pessoal da Ponte está sempre nos ouvindo. O ouvinte não assinou a mensagem final do telefone 4985. Pessoal da Ponte está sempre nos ouvindo, já vai chegar a mensagem, mas eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é de que realmente o Marc Eberlin enxugou custos, diversos custos, para fazer uma administração equilibrada, devido ao problema financeiro, né? Que é inegável que a Ponte tem dificuldade financeira. O próprio presidente, nas suas primeiras entrevistas, já dissertou a respeito disso quando ele assumiu o time da Macaca. Mas eu não tenho essa informação do Gorilão. Vamos apurar e daqui a pouco a gente pode passar aqui a informação para você. Pinóia, essa é velha. Fazia tempo que eu não escutava essa palavra. Pinóia, exatamente. É o Jair Pisserni, né? Tigrão lembra sempre esta palavra dita pelo Jair Pisserni, que está vivo, graças a Deus, né? Não está trabalhando no momento, mas está vivo, muito vivo, mas ele usava sempre essa palavra, colocar a pinóia na rede. Tá dizendo aqui o ouvinte Batista, o Fabrício não jogou por estar com um problema na família. Será que só por isso que o Fábio Sanches jogou? Será que ele tem a intenção de voltar com o Fabrício? Carlão do Parque Santa Bárbara. Olha, o Carlão, o Fabrício é o titular, né? O Hélio dos Anjos não se pronunciou a respeito disso, não falou sobre essa situação, ele falou sobre o Fabrício. E o Fabrício, desde a última quinta-feira, estava com esse problema. O filhinho internado estava com uma infecção pulmonar, foi internado, entubado, ficou na UTI, já está passando bem, está em recuperação e o Fabrício não tinha cabeça para jogar. A vida é assim, né? Às vezes, as coisas são escritas por linhas tortas. Já há muito tempo que a torcida vinha pedindo a saída do Fabrício e a entrada do Fábio Sanches. Mas claro que esse motivo não é legal. O ideal é que fosse por opção do treinador e opção tática, técnica do treinador. Mas não. Já que o Fabrício não teve condições de atuar porque foi liberado pela direção do clube e fez muito bem
o clube em liberá-lo, porque ele tem contrato vigente e etc. Se não tivesse sido liberado, ia para o jogo, mas que cabeça o cara teria para jogar, sendo que o filhinho dele estava internado numa UTI. E provavelmente ele não tem parentes aqui em Campinas, né? Tem a esposa, claro, evidente, que mora com ele, e a direção fez o correto, liberar o seu funcionário, o seu colaborador, para que ele pudesse, evidentemente, cuidar do filhinho que estava no hospital. A família, gente, é a base de tudo. A família tem que ser sempre prioridade. Sempre que tiver uma dividida entre o serviço e a família, opte pela família. Porque a família é a coisa mais importante que existe na família de uma pessoa, né? Na vida de uma pessoa. Então ele foi cuidar da família, foi cuidar do filho, está tudo certo. Mas já havia um questionamento com a titularidade. O problema é que a informação que eu tenho é que ele é um grande líder dentro do grupo. E aí como é que você coloca o líder no banco de reservas? O treinador tem essa dificuldade. Só que agora, tudo bem, hoje ele já voltou a treinar, né? Ele volta normalmente aos treinamentos, porque na quarta-feira já tem jogo e amanhã o time tem que viajar para o Rio de Janeiro. Ele era o titular, pela lógica teria que voltar como titular, mas o Fábio Sanches, daqui a pouco os comentaristas vão falar sobre este jogo, o Fábio Sanches foi muito bem. E não é justo também, né, que o Fábio Sanches saia do time da Macaca nesse jogo contra o Vasco, mas, como diria lá no cume, na Serra do Japi, o profeta sempre ligado, ele sempre diz, vamos aguardar. Boa noite, Batista e amigos da Band. Desculpe falar de um assunto que não seja futebol, mas está ligado indiretamente. Sim, e qual é o assunto? Desculpe falar de um assunto que não seja futebol, mas está ligado indiretamente. E cadê o assunto? Não tem o assunto, não tem nenhum problema, pode falar de um outro assunto aqui, né? O programa é esportivo, mas não mandou aqui o assunto, né? A mensagem saiu só um pedaço da mensagem. Ouvinte no ar. Boa noite, pessoal da Band. Que é o Leandro, da Vila Progresso, bugrino da pele até o osso. Eu ouvi um comentário agora há pouco falando do Nicolas Careca no lugar do Lucão e eu também concordo com isso. Eu acho que já deu pro Lucão, já ele é um cara esforçado, tudo, porém ele não faz gols, sim. É um jogador que faz muito pouco gol, então a gente tem que tentar agora com o Nicolas Careca. Acho que seria a melhor opção hoje pro Guarani. Ok, muito obrigado pela sua participação, um ouvinte falando conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o Esporte em Debate aqui na Bandeirantes. Rápido intervalo e voltamos já já, agora 18h13. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Boletim do Derby 203. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Dia 8 de maio, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas. A loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Do Pinheiro. Mas, meus amigos da Bandeirantes, 1947, no Pastinho, era Pastinho ainda. Uma vitória da Ponte por 3-2. Olha aqui o Guarani, são nomes exóticos. O nome do goleiro bugrino é Pelá, Nenê e Adriano, Borba, Gabazinho e Pavuna, Bahia, Piolim, Bambuí, Caio e Nardinho. E o técnico Teodoro Pablo Naim. A Ponte com Serafim no gol, Alcides Stalingrado, Nego Rodrigues e Oscar, Damião, Bruninho, Cacique, Gaiola e Armandinho, técnico o argentino José Inelli. Olha, é o seguinte, o Guarani fez 1-0 com Bahia, o Guarani fez 2-0 com Piolim, a Ponte faz o primeiro com Gaiola, Armandinho empata para a Ponte e aos 31 do segundo tempo, Gaiola de novo, o gol da vitória de virada, Guarani 2, Ponte 3, 29 de junho de 1947. E se o amigo Batista fosse dessa época, diria que esse foi o derby de Gaiola. Gaiola brilhou em 29 de junho de 1947 no Pastinho. De virada, Ponte 3, Guarani 2 e derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Aproveite os preços muito mais baixos do Hortifruti. Maçã nacional, somente R$ 3,98 o pacote 1 kg. Laranja pera, só R$ 2,98 o quilo. Limão Tahiti, apenas 98 centavos o quilo. Alho real sem casca, 500 gramas, somente R$ 6,98. Ofertas válidas somente para os dias 26 e 27 de abril. Confira no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90 e Aro 15 a partir de R$ 289,90. Promoção de abril, na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia, alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Campinas.impactoprime.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu? Pensou impacto. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Carlos Batista. Esporte em Debate. Bandeirantes, vamos até 19 horas e 30 minutos com muita informação e debate. E a minha dica de hoje é para os homens que estão desanimados e com a autoestima lá embaixo. Se você vem apresentando sintomas como impotência sexual, ejaculação precoce ou até mesmo falta de libido, não sofra calado. Procure ajuda, meu amigo. Saiba que a disfunção erétil ou a ejaculação precoce são uma das maiores queixas, o problema mais comum entre os homens do que as pessoas imaginam. Mas a boa notícia é que existe solução para esses problemas e outros que envolvem a saúde sexual do homem. A clínica Upman oferece tratamentos seguros e trabalha com equipamentos modernos para lhe proporcionar um resultado eficaz e duradouro. Mas preste atenção, somente uma clínica referência
em tratamentos para impotência sexual masculina é que vai oferecer a você o tratamento ideal e personalizado. Então não confie em qualquer tratamento não. E não se medique por conta própria. Não perca mais tempo, hein? Agende uma consulta agora mesmo pelo WhatsApp 998005939. Confira mais no site upmem.com.br ou então acesse o QR Code que aparece lá no site. Vai direto para as informações que você está precisando. WhatsApp 998005939, o site upmem.com.br. Clínica Upmem, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upmem. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Olha, é o seguinte, o Amaral, Felipe Amaral, jogador da base da Macaca, hoje deu entrevista coletiva. Ouvimos agora há pouco aqui as respostas. Eu separei aqui uma resposta, eu fiz uma pergunta para o Amaral sobre a questão da posição de origem dele, porque ele é volante, tem qualidade na marcação, é um jogador de marcação, mas tem qualidade no passe e ele tem qualidade técnica de meia. E também sobre o jogador que ele se espelha para jogar futebol. Cara, minha posição de origem é volante mesmo, na função que eu faço, mas já fiz na base também de meia mais avançado, ali como camisa 10. Mas a minha posição de origem é volante, primeiro volante ali na frente da defesa. E os jogadores que eu me inspiro é o Fabinho, do Liverpool. O Kaká, eu me inspiro, é um grande jogador que foi até melhor do mundo e é muito craque, sou muito fã. E o Toni Kroos também, do Real Madrid, que é um cara que eu admiro muito. Olha aí, Fabinho, Toni Kroos e o Kaká. Colocou 3 jogadores, mas não colocou aí o Casemiro, hein, o CH? Ele preferiu colocar o Kaká, que já parou há bastante tempo. E que também não era volante, mas ele admira o futebol do Kaká porque é um grande craque. O que você achou da resposta do Amaral? É curioso, né? Pela posição, mas absolutamente entendível pelo jogador que o Kaká foi, né? O Kaká arrebentou, o Kaká foi uma grande referência. Faltou a ele, quando protagonista, né? Ter ajudado um pouco mais a seleção brasileira, mas foi um cara que foi melhor do mundo, Batista. Então, absolutamente entendível, mas eu entendi a sua pergunta por causa da posição. Eu também esperava ouvir o Casemiro, mas ele gosta muito do Kaká. Tomara que ele se torne um volante /meia, né? Isso no futuro pode significar que ele seja um cara mais moderno, né? Hoje o cara que joga no meio campo precisa marcar e precisa atacar também. Mas o Kaká era extraordinário como jogador e como profissional. O Tigrão está conosco também para falar aqui a respeito do Amaral, ele que tem qualidade de meia, mas diz que na origem, na base, ele era volante mesmo, hein, Tigrão? Estamos com um problema com o Tigrão, né? Daqui a pouco ele vai participar com a gente. Aqui o ouvinte participando, tá dizendo aqui, ó, as coisas estão muito estranhas. Niltinho e Richard fizeram gols nesta bezona, diz aqui o Carlos. Sempre acontece isso com o futebol de Campinas, né? Esses dois aqui jogaram na Ponte, mas também já aconteceu com o Guarani. Jogador aqui não faz gol, a coisa não engrena, não vai, sai daqui, vai para outro clube e lá começa a fazer gol. É o caso do Niltinho, não saiu o gol dele aqui, mas nem com reza brava. E o Richard nem se fala, né? Mas, infelizmente, não foi aqui que eles marcaram gols. Mais um ouvinte no ar. Amigos de futebol, Carlos Batista, Gleger, o outro companheiro de vocês aí, que não esqueço o nome dele. Quem fala aqui é o Milton, Jardim Chapadão, aquele que liga todo dia para vocês aí. 2 perguntinhas rápidas. O Igor Vinhas está sendo vendido, já foi vendido? Outra coisa, esse zagueiro que não jogou aí,
Fabrício, ele tem hora que ele pensa que é aquele zagueiro da Ponte Preta, o zagueirão lá, que jogou canhoto, foi até para a seleção brasileira. Tem hora que ele pensa que é aquele zagueiro, sabe? O cara é muito ruim, muito fraco, viu? Você viu? Uma coisa certa, a imprensa, o povo falou que o nosso técnico teria que mudar esse time aí. Teria que mudar. A mudança que ele fez no sábado melhorou muito. Incrível, esses caras teriam que ouvir vocês antes de montar o time, viu? É incrível como precisa perder para depois mudar. Desculpa aí que eu me confundi um pouco aí. Um abraço para todos aí. Um abraço, muito obrigado. Eu não sei, até já falei aqui, né, em algumas vezes, que a impressão que dá é que existe uma ordem alienígena e ela toma conta da cabeça de todos os treinadores. Por que os treinadores agem assim, hein? Eles insistem, com o jogador, aí perde, e aí eles insistem com o jogador não dá resultado, aí quando já está numa situação complicada, aí resolvem fazer a alteração. Aí engrena, o time funciona e vai. Por que não fez antes, então, a alteração, meu Deus? Eu não consigo entender isso. E acontece com todos eles, não é privilégio desse ou daquele. Aqui na Ponte acontecia com o Gilson Kleina. Saiu o Gilson Kleina, entrou o Hélio dos Anjos, continua acontecendo a mesma coisa. O Daniel Paulista também é assim no Guarani. É uma insistência permanente com o jogador que não está funcionando. Aconteceu isso com o Maxwell. Quantas oportunidades o jogador teve? E o que ele fez? Fez 2 pênaltis. Um que arrebentou o time do Guarani numa partida, não lembro, acho que CSA, né? Série B do ano passado. E aí, pênalti no Campeonato Paulista aqui, contra a equipe do Palmeiras, quando o Guarani fez talvez a melhor partida dele no Campeonato Paulista, jogou muito bem naquela oportunidade. Então, eu não consigo entender. Eu gostaria de ser um microcosmo, né, para entrar em algum momento, não precisaria mais do que ser 1 minuto, não mais que 1 minuto, dentro da cabeça do treinador, para saber o que é que um treinador pensa para agir exatamente dessa maneira, de mexer no time só quando a situação está complicada ou quando o time dentro daquele jogo está perdendo, que é isso que acontece, né? Ele nunca mexe antes, ele sempre mexe depois que toma o gol, aí tem que correr atrás do resultado. Quer dizer, fica muito, muito difícil. E no caso da Ponte contra o CRB, a Ponte foi bafejada pela sorte. A bola bateu na trave, no poste, correu, pingou em cima da linha e saiu para lá. Então significa que a sorte também está mudando. Não sei se foi o mascote, né? Não sei se foi o Thor, o cachorro, que compareceu lá no estádio Moisés Tucarelli, mas alguma coisa aconteceu. Porque a sorte da Ponte está começando a mudar. Porque em outra situação a bola teria batido na trave e teria entrado. Ela bateu e saiu e a Ponte conseguiu um resultado importante, um gol muito bonito. Uma jogada trabalhada, triangulada, passe inclusive de calcanhar do Ramon Carvalho. E o cruzamento milimétrico. Não foi um cruzamento ao acaso do Norberto. Ele levantou a cabeça, viu o Luca dentro da área e fez o cruzamento no ponto certo para que o Luca pudesse meter essa bola na rede e fazer o gol da vitória da Macaca. Então jogou muito bem o time da Ponte e acho que o Hélio dos Anjos não deveria mexer. Vamos ouvir já já os comentaristas, mas eu acho que o Hélio dos Anjos não deveria mexer no time da Macaca contra o Vasco na quarta-feira. Mais um ouvinte no ar. Daqui a pouco, Tigrão já está conosco? Oi, Tigrão, pode falar. Tigrão, fala que eu te escuto. Vamos testar o seu som. Alô, Batista! Aê! Valdemir Gomes de Oliveira. Amigos do futebol. Você ouviu a entrevista do Fraga quando começou a dar problema, né? No momento que você ia dissertar a respeito dele, porque tivemos um ouvinte que criticou. O que você achou do Fraga? Batista, quando ele entrou, a Ponte já estava oxigenando, né? O Hélio dos Anjos.
Então ele tirou alguns jogadores que estavam muito bem na partida, né? Mas ele precisou tirar porque é jogador que está entrando no time agora e acaba, obviamente, tendo problema. Acaba se desgastando. Por exemplo, o Fraga entrou no lugar do Amaral. Fez um baita de um jogo. Então, qual foi o objetivo de colocar tanto o Fraga quanto o Alisson? O Alisson veio lá daquela equipe que o Roger dirigia lá, o Atlético, né? De São João del Rei. Tirou o Ramon Carvalho, então ele tirou 2 destaques do time no sábado. Mas é porque os caras já estavam com a língua de fora. Então, não é que o Fraga puxou o time para trás ou para baixo, como disse o ouvinte. Não é isso, não. Ele entrou para bloquear, para encurtar os espaços e o raio de ação do CRB, que naquele momento tinha que ir para cima da ponte, não tinha alternativa. O mesmo se aplica ao Alisson, que é um jogador que chega junto em todas. Você vai perceber se o Alisson, a hora que o adversário está prevendo que ele vai matar a bola, ele está planejando parar a bola, o Alisson chegou na frente da bola. Então, jogadores de marcação forte, e a ponte não correu riscos depois que eles entraram. Exceção feita a última bola do jogo, em que houve uma indecisão entre o Thiago Oliveira e o Kaique França, e acabou saindo uma falta ali, lateral de grande área, perigosa, das bolas que são erguidas no último minuto do jogo. E aí ela ficou pererecando e o Kaique França, no puro reflexo, salvou a ponto de tomar o gol do empate a 48,5. Mas apenas esse lance, mas não houve nada com o Fraga e nem com o Alisson. O problema foi uma indefinição entre o Thiagão e o goleiro. E aí o Thiagão fez a falta. E aí começou o inferno, porque no chuveirinho a bola ficou ali, ninguém tirava e acabou sendo chutada. E com a pontinha da chuteira esquerda, no puro reflexo, né, o goleiro da ponte, Kaique França, acabou defendendo. Mas eu não vi problema com o Fraga, só que ele, lógico, já emendando na outra pergunta que você vai me fazer, eu não mexeria no time, não, para começar contra o Vasco, não. Eu manteria os 3 volantes, o Amaral, o Leonaldi e o Ramon Carvalho, que é volante barra meia, não tá jogando com 3 brucutus, porque os 3 sabem jogar. Você viu o que o Amaral respondeu para você agora há pouco aí? De que ele também já jogou de meia, mas prefere ser o segundo volante ou até primeiro. O Leonaldi já fez gol na penúltima partida lá em Ponta Grossa, chutou bola no travessão, e o Ramon Carvalho deu uma assistência de fundo de campo para o Norberto cruzar para o Luca, aliás, fazer um passe precioso, não foi de calcanhar, né? Ele deu de sola de chuteira de costas, né? Ele estava de costas, ele puxou a bola com a sola, não deu com a espora, né? Ele deu com a sola da chuteira, pisou na bola assim e puxou para que o cruzamento acontecesse. E aí no cruzamento a ponte acabou fazendo o gol. A gente fala cruzamento, mas foi um passe do Norberto. Então não são 3 volantes bloqueadores apenas, né? O Ramon Carvalho para mim está mais para meia do que para volante, e o Amaral e o Leonaldo sabem jogar, então não mexeria, não. Talvez, dá uma olhadinha aí no Chaporã, que inclusive saiu sentindo, parece que saiu sentindo o músculo aí, o posterior. Luca, claro, tem que ficar. O Danilo Gomes melhorou com relação às 2 primeiras partidas, e eu também não mexeria na zaga, mesmo tendo sido em tese e na prática também afastado pelo grave problema de saúde do filho. O Fabrício era um zagueiro, fora esse problema familiar que a gente reza para que se resolva da melhor maneira possível e que o menino fique bom, fique ótimo. Isso é outra coisa, isso é o mais importante. Muito mais importante do que futebol, do que comentarista, do que dinheiro. É a vida de uma criança. Então que dê tudo certo, mas independente desse problema que ele teve particular, a gente já pedia a saída do Fabrício. E o Fábio Sanches, que entrou, jogou muito mais que ele. Ah, mas ele saiu porque o filho ficou doente. Tudo bem, pô, o técnico tem que ver o bom pro time. O Fabrício continua ajudando. Mas ele não pode voltar com o Fabrício e tirar o Fábio Sanches. Não pode. Por quê? Porque planejadamente ele já deveria ter feito isso. E ele fez eventualmente. Ele fez forçado pelo problema sério que teve o garoto, o bebê do Fabrício. Ponto.
Mas o Fábio Sanches jogou mais. E o Fabrício vai continuar ajudando, vai ser útil, pode entrar. Mas para começar o jogo no Rio, contra o Vasco em São Januário, certamente com grande público, eu começaria com o mesmo time que iniciou contra o CRB. E atenção, vem aí o Derby 203, Guarani Ponte Preta, dia 8 de maio, dia das mães, às 4h, estádio Brinco de Ouro. A história das disputas você já está acompanhando aqui com Edu Pinheiro, e no dia do jogo, grande cobertura, porque Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Aroma das ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região, alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprime-campinas.com.br. O gol da Macaca, Leandro Bola, está registrado. Olha a Macaca de novo pela direita, Danilo para Ramon de calcanhar, para Norberto, invadiu, era pela direita, cruzou, rasteiro, Luca entrou, tocou e é gol! É gol! Da Ponte! Estampada na camisa, jogadaça pela direita, toque de Ramon de calcanhar para Norberto, foi pro fundo, levantou a cabeça e fez uma assistência espetacular para Luca, que sai do marcador, pede a bola chama Luca gira o corpo de primeira com a pé direita, a bola bate no cantinho, entra no cantinho, gol chorado, gol importante entre as pernas de Gum, um gol importantíssimo para Macaca, o primeiro da Ponte na Série B, o primeiro do jogo. Luca faz o L de Luca, mas pode ser o A de artilheiro, a marca do artilheiro, o cheiro do gol. Luca pula, sai do chão e vibra a macacada. Luca aperta o placar do majestoso, 24 de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado no majestoso gol de Luca. Ponte Preta 1, CRB 0. Diogo Silva não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras no derby paulistano pelo Campeonato Brasileiro no último sábado na Arena Barueri. Vitória do Vertão por 3-0. E o Palmeiras se jogou com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, depois Atuesta e Gabriel Verão, depois Wesley, Dudu, depois Mike, Rony, depois Navarro, time do Abel Ferreira. Já o Corinthians de Donelli, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton. Do Queiroz, Maicon, depois Renato Augusto, Paulinho e Gustavo Mantuan, depois Adson, Roger Guedes, depois William e Júnior Moraes, depois Jô, a equipe do português Vitor Pereira. Os gols do jogo: Gustavo Gomes aos 14 minutos do primeiro tempo, Rony aos 18 e Dudu aos 25 minutos da etapa final. Arbitragem de Anderson Daronco. Cartões amarelos para Gustavo Gomes do Palmeiras, Maicon e Piton do Corinthians. Público: 23.973 pessoas. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate no ar pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. O ouvinte está dizendo aqui: Rivaldo disputou a Taça São Paulo para o Santa Cruz. Vi ele jogar na Praça de Esportes do São Bernardo. Eu também vi, eu estava lá neste jogo. Transmitimos na época, né, os jogos. Campinas foi sede da Taça São Paulo e neste jogo eu estava lá. Vi também o Rivaldo. Era totalmente desconhecido, né? Estava surgindo Taça São Paulo e já contei a história aqui. Que estava lá o nosso eterno amigo Eli Carlos, que trabalhou conosco aqui na Bandeirantes. E ele era olheiro do Juan Figuer. Estava lá também o eterno presidente do Mojimirim, Wilson Barros. O Wilson Barros estava observando os jogadores. E aí desestimulou o Eli Carlos falando sobre o Rivaldo. E naquele dia, o Wilson Barros se encontrou com dirigentes do Santa Cruz que estavam em Campinas. E ele fez a contratação, não sei se contratou naquele dia, né? Mas pelo menos encaminhou a contratação do Rivaldo, que um ano depois apareceu no Mojimirim. Boa tarde, CB. Técnico do Guarani precisa dar mais chances ao Nicolas Careca, Venuto e Iago. E tem o Eduardo Persson, que está jogado de lado nesse time. Daniel Paulista está fazendo de tudo para ser demitido. Tem que mudar. Inclusive esse goleiro do Santa Cruz, que o torcedor foi ensinar a defender, é o Clever, ex-Guarani. Não é de hoje que o Guarani está a pé de goleiros, diz aqui o Alexandre do Cambuí. Alexandre, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Alexandre do Cambuí, participando aqui com a gente. O ouvinte está mandando mensagem. Muito obrigado. Mensagens de texto e mensagens de áudio. Áudio até uns 40, 50 segundinhos para você dissertar a respeito dos temas propostos no programa de hoje ou então sobre outro tema que você queira abordar. Esse ouvinte aqui, final 0908, está opinando sobre o tema proposto. Marcinho 1000 vezes. Índio não dá. Assinado Márcio Mocotó.
aquele que corneta sem dó. Legal, hein? Rimou o Márcio Mocotó, que corneta sem dó. É que nós perguntamos, né, a audiência rotativa, no começo do programa, quem é que o Daniel Paulista vai colocar para substituir o Giovanni Augusto. Se ele entra com o Marcinho, que não tem a mesma característica, o Marcinho é mais um meia atacante do que um meia de armação. Ou ele coloca o Índio. Um outro ouvinte aqui lembrou do Persson, Eduardo Persson, também está no grupo. Pode ser utilizado. O Eduardo Persson tem mais qualidade de meia do que o Índio. E também na lateral esquerda, quem é que vai substituir? Só que na lateral esquerda não tem muita opção, né? A menos que ele vá fazer alguma improvisação. O Matheus Pereira tomou o 3º cartão amarelo, desfalca o Guarani na partida contra o Criciúma, mas, evidentemente, que sem ter opção, sendo ele a única opção, é ele que vai jogar. Ou, na hipótese de improvisar, teria que utilizar ali um volante para fazer a lateral esquerda. Batista, a sorte do Guarani é que o Guarani está a 6 pontos do primeiro colocado. Agora espera até o derby, são mais 9 pontos. Nesse ritmo, vamos ganhar mais 1 ponto a cada 9 disputado, diz aqui o Edson Lencioni, da Chácara Primavera. Chácara Primavera. Grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Aqui é Alexandre do Chapadão. Eu não assisti o jogo no sábado, que eu tinha um compromisso, mas assisti os melhores momentos, então tem algumas considerações a fazer aqui. Primeiro que o gol da Ponte nasceu de uma jogada de linha de fundo, né? Que é a jogada mais efetiva do futebol. Vamos ver se eles aprendem que é essa jogada, né? Se quer fazer gol, essa é a jogada que dá mais certo, né? Tigrão falou que o gol da Ponte saiu depois de 7 toques, né? Ele falou que tinha 72 dias sem vitórias. 72 dias sem vitórias e 230 sem dar 7 toques seguidos na bola, sem entregar para o adversário, sem errar, né? E a terceira coisa é que o Matheus Anjos e o Wesley não ficaram nem no banco, hein? Ok, muito obrigado. Tá aí o ouvinte participando conosco aqui pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E agora um recado muito especial para você da Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus de toda a região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Está conosco a Regina que comanda a Impacto Prime Campinas e vai trazer pra gente ofertas mais do que especiais para você trocar o pneu do seu carro. Oi, Regina, aqui Rádio Bandeirantes. Boa noite para você, tá tudo bem, Regina? Boa noite, Batista. Boa noite a todos os ouvintes aí da Band. Tudo bem, e você, como tá por aí? Tudo bem, tudo ótimo, por aqui tá tudo Band. Que prazer tê-lo com a gente, participando aqui do programa. E quais são as ofertas de pneus de hoje, hein, Regina? Então, nós estamos com umas super ofertas aí para final de mês, até o dia 30 de abril. Então, nós estamos aí com o Aro 13 a partir de R$ 239,90, o Aro 14 a partir de R$ 269,90, o Aro 15 a partir de R$ 289,90, o Aro 16 a partir de R$ 329,90 e o 17 a partir de R$ 379,90. E uma super promoção para quem vir essa semana fazer a troca. Na troca de 2 ou 4 pneus, alinhamento cortesia, revisão de freio e suspensão cortesia. Ô, Regina, repita pra gente, por favor, aí os preços que estão muito bons, hein? Então vamos lá. Aro 13, a partir de R$ 239,90. Aro 14, a partir de R$ 269,90. Aro 15, a partir de R$ 289,90. Aro 16, a partir de R$ 329,90. E o Aro 17, a partir de R$ 379,90. Ô, Regina, dá um ponto de referência, explica pra gente, eu tenho aqui um endereço, né? A loja fica próximo da Lagoa do Taquaral, Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111. Mas qual é a melhor maneira de chegar aí até a sua loja?
Então, aqui é no final da Imperatriz Leopoldina, no Balão da Vila Nova, próximo à Lagoa do Taquaral. É muito fácil. Tem o que faz lanche, tem o posto BR da Lagoa. É muito fácil encontrar a nossa loja. Ela fica bem no balão, é uma loja bem grande, escrito Impacto Prime. Qualquer coisa que o ouvinte queira tirar de dúvida, eu tenho aqui o WhatsApp, é 999363302. E tem também o telefone fixo 3367-1748. E você, se quiser também, é só dar uma entrada lá, né? É fácil você entrar no site, é muito fácil mesmo, e lá tem todas as promoções. É só você entrar lá, campinas.impactoprime.com.br, para você ver todas as promoções. Regina, que bom tê-la aqui com a gente durante esse mês de abril, portanto, preços especiais. O negócio é não dar sopa pro azar, né? Porque andar com pneu careca ninguém merece, não é isso, Regina? É isso aí. E pensou em pneu, pensou em impacto. Aí, Regina, grande abraço, um beijo para você. Para você também, Batista, todos os ouvintes, estamos aqui à disposição, esperando vocês para fazer um orçamento e tomar um cafezinho comigo. Aí, tá aí a Regina, ela que comanda a loja de Campinas e também de Itu, Impacto Prime Campinas. Pensou pneu, pensou em impacto. Rádio Bandeirantes. Ô, CH, colocando aqui a sua opinião, que faltou da apresentação da Macaca. O que você achou da vitória da Ponte Preta, placar de 1-0? Dois aspectos positivos, né? Primeiro, o resultado, a Ponte precisava ganhar de qualquer maneira. A vitória traz tranquilidade para a sequência do trabalho do Hélio dos Anjos. E a outra é que ele mexeu no time titular, né, Batista? O time teve mais recomposição, estruturação, pôs mais a bola no chão, ficou com cara de time, uma intensidade boa. Não está tudo certo, tem muitos defeitos ainda, tá apenas no começo, tem muito ajuste para ser feito, mas pelo menos nós assistimos uma Ponte parecida com a Ponte que o torcedor gosta de ver, né? Aguerrida, com bastante disposição, jogadores indo no limite, cada um dentro do seu limite, mas eu vi coisas boas, o time não tomou gol. Então o mais importante era o resultado, e a segunda coisa mais importante é que ele não colocou no time titular. A gente ainda bem não teve o desprazer de assistir alguns jogadores que nas primeiras rodadas decepcionaram por completo, viu, Batista? É isso aí, a Ponte volta a jogar na quarta-feira, 21h30, Rio de Janeiro, contra a equipe do Vasco, e no mesmo dia fizeram o favor, né, de marcar na tabela os dois times jogando no mesmo dia. Guarani, 21 horas, ou então às 9 da noite, toda vez que um jogo é marcado nesse horário. Eu lembro de um circo que rodou bastante o Brasil, né? Parece que era Bostock, um negócio mais ou menos assim, e tinha uma menina que fazia a propaganda do circo. O dono do circo era um senhor de barba, e até ele tinha um gorro, não sei como é que chama aquilo, né? Aquele chapéu russo. E ele falava sobre a apresentação do circo, e na hora de falar o horário da sessão, entrava a menina e falava o horário da sessão. 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Então aquilo entrou na minha cabeça e ficou lá dentro dos subterrâneos da mente, lá nos calabouços da minha memória, essa menina que fazia a propaganda do circo. Então o Guarani vai enfrentar o Criciúma no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Qual o horário do jogo? 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Tô imitando, não sei se imitei bem a menina, né? Faz muito tempo. 9 da noite, 9 da noite, às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Isso aí, a menina já tinha crescido, certo? Ela continuou fazendo a propaganda, mas ela já estava grandona, ela já tinha virado moça. Ela começou fazendo a propaganda pequenininha e depois virou moça. Aí nessa propaganda ela já estava grandona, mas eu lembro da época que ela era menininha. Boa noite, Batista, vocês estão precisando aí, né? Quando vocês
voltarão a transmitir dos estádios Paulo Guimarães, Santa Fé do Sul. Nós estamos transmitindo, né? Continuamos transmitindo do estúdio, num belíssimo cenário que nós temos aqui, e vamos continuar, pelo menos por enquanto, porque a pandemia não acabou aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Batista, o Fabrício não jogou por estar com um problema na família. Não, ele jogou por estar com um problema na família, né? E aí o ouvinte está perguntando se é só por isso. E se o Amaral continuar em ascensão, você acredita que pode se tornar um outro Abner? Quando o Jorginho lançou, com pouco tempo, foi embora para o Atlético Paranaense. Olha, eu não sei, né, se ele vai seguir o mesmo caminho do Abner. O Abner foi para o Atlético Paranaense, tinha uma multa rescisória de 10 milhões de reais. O Atlético Paranaense pagou a multa e levou o jogador. Mas eu fiquei extremamente bem impressionado com a qualidade técnica desse Amaral. Tigrão, o Luiz Fabiano não deve treinar uns 2 atacantes de área da base. O time não tem atacante de área. A Ponte contratou 12 camisas 10 e joga sem nenhum. Por quê? Pergunta aqui, não assinou, hein? Deveria ter assinado. Final 70-34. Eu gosto muito de falar o nome do pessoal que participa. Pergunta pra você, hein, Tigrão? Bom, contratou vários jogadores aí desconhecidos, alguns bem indicados, mas não contratou 12 jogadores camisa 10 não, né? Então tá tentando, eu acho que esse Ramon Carvalho aí é um achado, não é um jogador desconhecido, estava lá no Atlético Goianiense, mas a Ponte estava tão carente no setor que esse daí tá fazendo uma função de um 8,5, né? 8,5, 10 ainda não, mas não tem tudo isso de opção não para meia da Ponte, infelizmente. Não tem essa quantidade. A Ponte trouxe realmente um número grande de atletas, mas para tentar garimpar algum aí. Aquele negócio da aposta, né? Uma delas parece que deu certo. Esse Ramon, que não é dos mais desconhecidos, claro. O Alisson, que foi muito elogiado pelo Roger, que o treinou lá no Atlético de São João del Rei, o Roger, que agora é técnico da Internacional de Limeira, também fez elogios, rasgados elogios ao Alisson, de jeito que ele tem o jeito, dizendo que ele tem o jeitão da Ponte Preta e tal. E eu, na primeira aparição, eu gostei. Então é assim, vai ter que ir com bastante paciência, mas não tem tantas opções assim não. Seria bom que tivesse, mas não tem. Aqui, Batistão, se o Amaral continuar em ascensão, essa aqui eu já li, né? Ele está perguntando se vai seguir. Bom, posso até perguntar também para os nossos comentaristas. Ele quer saber, ô Tigrão, se o Amaral vai seguir o mesmo caminho do Abner, lateral esquerdo, que foi lançado pelo Jorginho no time da Macaca e rapidamente saiu. É muito cedo para afirmar isso. Extremamente cedo. O jogador fez 2 partidas e meia até agora, porque lá em Ponta Grossa ele saiu um pedacinho e no sábado também foi substituído. Até agora está deixando uma boa impressão, um jogador que tem técnica, um jogador que tem personalidade, muito jovem, né, acho que 19 anos, sabe passar bem a bola, joga de cabeça erguida, se posiciona bem, mas é cedo. O Abner já é uma realidade, é um titular de um dos times mais importantes hoje do futebol brasileiro, da Série A, que é o Atlético Paranaense. É cedo ainda, pode ser que vire, apesar de ser outra posição completamente diferente. O Abner é de uma posição onde o futebol brasileiro é muito carente, que é a lateral esquerda, por isso eu acredito nele em seleção brasileira ainda, porque é muito jovem também. É diferente do Amaral, que é um volante, um jogador de meio campo, onde existe, claro, um número maior de opções. Existem mais jogadores de boa qualidade. Mas pode virar sim. Temos só que esperar um pouco, não colocar sobre os ombros do garoto uma responsabilidade de um peso maior do que ele tem a condição de suportar.
E amanhã, dia 26 de abril, é dia do goleiro. E o Gleger Zorzin tem aqui uma mensagem para o dia do goleiro, antecipando. Amanhã ele estará conosco, hoje não, é o dia da folga dele. Mas ele tem uma mensagem a respeito do arqueiro, a posição mais solitária do futebol. Diz aí, Gleger. Alô, Carlos Batista, um abraço para você aí, uma boa noite ao amigo ligado na Bandeirantes, boa noite aos meus companheiros aí. Bom, Batistão, amanhã, todos nós sabemos, é dia do goleiro, né? Nessa profissão que me atraiu desde lá do início da minha carreira, desde lá dos meus 11, 12 anos, vendo meu pai atuando pelos times da cidade lá de Americana, os times amadores da cidade, e eu criei uma certa identidade, uma certa identificação, né? Na verdade, naquele momento era mais visivelmente, né? Visivelmente, na verdade, eu ficava admirado com o goleiro ser o único que vestia roupa diferente. E isso foi que começou a me atrair, e aí comecei a jogar nos clubes da cidade, depois chegando às categorias de base da equipe do Guarani Futebol Clube. Então, grandes referências. Para mim, todo mundo gosta de brincar, né? Que é onde o goleiro pisa não nasce grama. Mas eu nunca levei isso comigo, eu acho que é uma profissão maravilhosa, injustiçada na grande maioria dos momentos, porém uma profissão realmente, uma posição, né? Que merece todo o aplauso, inclusive merece o seu dia, e é amanhã. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, é aquela posição que você não pode errar. Costumava brincar com os atacantes nos times em que eu jogava, né? Pô, você perde 20, 30 gols, a hora que você faz um gol só, você vira o rei. E eu tenho que aqui fazer 30, 40 defesas e não posso tomar nenhum gol, senão eu vou virar o vilão. Então realmente é essa a vida, é essa a trajetória do goleiro. Então fica aqui o meu grande abraço a todos os goleiros, a todas as referências e que carreguei na minha vida, ex-goleiros que até hoje fazem história. Então fica aqui o meu grande abraço. E sem dúvida nenhuma, a única posição no meio do futebol que tem o seu dia somos nós, goleiros. Então parabéns a todos os goleiros do mundo e a todos os goleiros do nosso Brasil. E também aos goleiros aqui dos clubes de Campinas. Valeu, Batistão, boa noite. Valeu, Gleger, muito obrigado. 26 de abril. Essa data é comemorada porque é o dia do nascimento do Manga. Ailton Correia de Arruda, mais conhecido como Manga, nasceu no Recife no dia 26 de abril de 1937. O Manga empresta, portanto, a sua data de nascimento ao dia do goleiro. E jogador, né, viveu o auge da sua carreira, aliás, é o recordista de participação em Taça Libertadores. Botafogo, de 59 a 68, e depois foi para o Sport. Pela seleção brasileira, o goleiro jogava sem luvas, fez parte do elenco frustrado da Copa do Mundo de 1966, mundial vencido pela Inglaterra, mundial que foi realizado na Inglaterra. E aí, ô CH, qual foi o maior goleiro que você viu atuar? Qual que é a sua opinião sobre goleiros? Nossa, Batista, tem tanto, cara. Tafarel no Brasil, com certeza o maior, né? Mas o maior do mundo de todos os tempos é o Buffon para mim. No Brasil, o Tafarel e, sem dúvida, o Buffon, que não conseguiu ganhar, acho que não vai conseguir, porque já passou dos 40, uma Champions. Bateu muitas vezes na trave, mas para mim o maior de todos os tempos, o Buffon, o italiano Buffon. É o Manga que jogou no Vasco, né, entre 82 e 91, e também foi campeão brasileiro em 1989 pelo Cruz Maltino, time do Rio de Janeiro. E para você, Tigrão, qual é o maior goleiro que você viu atuando? Olha, que eu vi jogar, né, tem muito goleiro anterior a isso, mas eu vi um pouquinho do Lev Yashin, da União Soviética, do Bayern Munique, e um outro, aliás, o Lev Yashin, não, o outro que eu vou falar agora, que era do Bayern, que é o Sepp Maier,
campeão mundial com a Alemanha em 74. O Lev Yashin, o Aranha Negra, era russo, né? Era da antiga União Soviética. Os dois maiores que eu vi internacionalmente e no geral. Agora, no futebol brasileiro tivemos grandes goleiros. Eu cito o Manga, talvez como o melhor que eu vi, que eu tive a oportunidade de ver atuar. Tafarel, fenomenal. E alguns goleiros da nossa cidade para homenageá-los também. Um da Ponte e um do Guarani. No Guarani, o campeão brasileiro, inesquecível do time de 78, o Neneca, está sepultado lá em Londrina, falecido. E Carlos Roberto Galo, o Ganso, goleiro histórico, lendário também, da Ponte, que formou no maior time da história da Macaca em 1977 e por outros longos anos, tendo disputado 3 Copas do Mundo, revelado na nossa cidade, Carlos, que é de Vinhedo. Então, de Campinas, faço essa homenagem a Neneca, campeão brasileiro, histórico, em 78, Carlos, o Ganso, da Ponte, e Tafarel, em nível nacional, e Manga, claro, que para mim foi fenomenal, espetacular. Você falou aí do esporte, mas o Manga teve uma passagem extraordinária pelo Santos, depois do Gilmar dos Santos Neves, depois do Gilmar. Manga, muito bom. E internacionalmente, Sepp Maier, da seleção alemã, do Bayern Munique, e Lev Yashin, da seleção da União Soviética, ele que era do Dinamo de Kiev. Então cita aí, já que o assunto é goleiro, os 3 maiores goleiros do Guarani e os 3 maiores da Ponte Preta em Tigrão. Posso citar, sim, com muita tranquilidade. No Guarani já falei do Neneca, gostaria de falar do Gleger, não é porque é nosso colega aqui, mas também para que possamos valorizar a prata da casa, e o Gleger foi revelado na base do Guarani, dormiu lá embaixo do alambrado, da arquibancada, perdão. E eu gostaria de citar Dimas Monteiro, fenomenal, década de 60, início da década de 70, e Tobias, o Gato Negro, que em 76 já estava no Corinthians e pegou 3 pênaltis do Fluminense na semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, na famosíssima invasão corintiana de 80 mil torcedores do Corinthians no Maracanã. São esses aí. Você pediu 3, eu falo de 4. E na Ponte, Carlos, goleiro espetacular, Valdir Pérez, uma técnica invejável, também com Copa do Mundo nas costas, lamentavelmente já falecido. E a Ponte teve uma série de outros grandes goleiros, e eu vou falar aqui daqueles que vestiram a amarelinha. Sérgio Guedes, foi um grande goleiro, foi para o Santos e foi para a seleção brasileira, mas eu tenho medo de cometer qualquer tipo de injustiça, que a Ponte foi uma grande escola de goleiros. Eu citaria 15 aqui, mas porque também vestiu camisa da seleção brasileira sub-20 e campeão do mundo na Rússia como titular, João Brigatti, também cito aí como uma grande revelação da Ponte. Aqui o ouvinte, boa noite Batista, parabéns pelo programa. Batista estava ouvindo o Milton Neves e ele rasgou elogios a você e diz que você é torcedor da Ponte. Macedo, do Parque Via Norte. Ô Macedo, o Milton tem razão, eu realmente sou torcedor da Ponte Preta e do Guarani. Então, de vez em quando, né, é de tempos em tempos. Às vezes o Milton vem na cabeça dele que eu sou torcedor da Ponte, aí ele fala que eu sou torcedor da Ponte. Outras vezes ele fala que eu sou torcedor do Guarani. Inclusive, ele em determinados momentos disse que eu coloquei nome no meu neto de Felipe Bertuzini para homenagear o Guarani. Então, não é que o Milton seja louco, entendeu? É que ele tem um hospício inteiro dentro da cabeça dele com os loucos batendo em volta. Mas, de qualquer maneira, isso é muito bom, né? Porque acaba divulgando o meu trabalho em rede nacional.
O Milton é um grande amigo. Conheci o Milton quando eu fui para a Rádio Jovem Pan. Trabalhei na Jovem Pan de 89 até 94. E eu fiquei muito tempo assim em estúdio, né? Fazia o acompanhamento das partidas, Silvério narrando e eu só no posto, narrador frentista, dando a informação. A televisão ficava dentro do estúdio e lá ficava muito tempo convivendo com o Milton Neves e com essas abobrinhas que o Milton sempre tá sempre falando. Ele é tão louco, mas tão louco, que ele fala que eu sou seu bisneto. Por exemplo, se você fosse meu bisavô, com a idade que eu tenho, você seria mais velho do que o Pedro Álvares Cabral. E olha que ele já chegou adulto e com a barba branca no Brasil em 1500. Ele, depois que chegou no Brasil, já se passaram 522 anos. Portanto, se você fosse meu bisavô, o Pedro Álvares Cabral seria seu bicho. Seria seu mascote, seria assim o seu juvenil, né? Esse é o Milton Neves. O Milton, há um ano que ele perdeu a esposa, né? Estive com ele agora recentemente lá em Sorocaba. Fizemos a inauguração da loja do Iga, mega loja lá em Sorocaba. E ele não consegue se recuperar, né? Hoje mesmo estava ouvindo a participação dele aqui no programa que antecede esse programa. E ele começou a falar da filha do Paulo Nobre, que trabalha na Band em São Paulo. Ele encontrou lá a filha do Paulo Nobre e aí começou a falar no ar sobre a gratidão que ele tem pelo Paulo Nobre, que prestou uma homenagem lá no Allianz Parque quando a esposa dele faleceu. Inclusive fez uma camisa com o nome da esposa e deu de presente para o Milton. E ele falou e começou a chorar, né? E eu disse para ele, falei, Milton, por mais querido que seja o ente, é sempre muito difícil perder um ente querido, mas em 6 meses tem que se recuperar. Se não conseguir, aí tem que buscar ajuda profissional, porque a morte, curiosamente, faz parte da vida. É a única certeza que a pessoa tem, é que quando ela nasce, ela já tem o caminho certo. Uns vão mais cedo, muito prematuramente, outros vão bem mais tarde, mas todos estão caminhando para o mesmo fim. É assim que a coisa funciona. Quando acontece é difícil, é muito doloroso, mas é o caminho de todo mundo. Tem umas tribos no México que elas, ao invés de ficar tristes, as pessoas que pertencem a essa tribo, elas fazem festa. Elas fazem uma grande festa, porque entendem que terminou o período de imenso sacrifício na terra e está partindo para algo muito melhor e eterno. Então, para amenizar o sofrimento, tem que pensar exatamente desta maneira. Então, tenho um carinho muito grande pelo Milton Neves e também pela esposa dele, que tive o prazer de conhecê-la. E durante muitos anos, durante 5 anos, né, que eu fiquei na Jovem Pan, todo ano, em dezembro, antes do Natal, tinha a festa da emissora, que era num imenso terreno, num rancho, que tinha lá na represa de Guarapiranga, onde ficava a antena da rádio. A reunião era lá, chegava o Papai Noel, até o Luciano Fatioli, que trabalhou bastante tempo lá junto conosco, e o Luciano Fatioli era o Papai Noel oficial, né? Luciano era bem grandão, né? Rechonchudo. Então mandaram fazer uma roupa especial de Papai Noel e o Luciano Fatioli, ele chegava lá com aqueles sacos imensos de brinquedos e distribuía lá para a garotada. Os meus filhos eram pequenos na época e eles participaram inúmeras vezes dessas festas. A Jovem Pan dava um saco com 5 brinquedos diferentes para cada filho de cada colaborador, né, de cada funcionário.
Então, eu ficava lá, a gente sempre fazia um grupo, e nesse grupo estava sempre lá a esposa do Milton Neves. Mas um abraço para você, meu caro Macedo, Parque Via Norte. Onde é o Parque Via Norte, hein, Tigrão? Você que é a lenda que anda. O Parque Via Norte é ali nas margens da Via Anhanguera. De quem está subindo no sentido do Padre Anchieta, da Aparecidinha, lado esquerdo. Então tem quem está vindo do interior para a capital, lado direito. Terminando ali a Vila Padre Anchieta, tem ali umas chácaras, algumas plantações, agora saíram ali uns conjuntos habitacionais grandes, bem ali à margem da Via Anhanguera, de quem está descendo o Decidão para chegar na confluência com a Bandeirantes, ali, entre a confluência da Bandeirantes e o trevo da Padre Anchieta, esse lado direito todo ali é Parque Via Norte. Um abraço, portanto, para o pessoal do Parque Via Norte. E aqui o ouvinte, boa noite, Batista, e a todos da Band. Vocês sabiam que também temos derby no handebol de Campinas? Não sabia não. E ele está informando aqui, ó, Patrulheiros Campinas versus Associação Campineira de Handebol. E tem data marcada para este grandioso encontro. Será dia 26 de junho, a partir das 9 horas, no Ginásio de Esportes Patrulheiros Campinas. Fica na Avenida das Amoreiras. Abraços a todos. Professor Milton, do Handebol Patrulheiros de Campinas. Ô, professor Milton, um abraço, muito obrigado. Portanto, fizemos aqui a divulgação, né, derby Patrulheiros Campinas versus Associação Campineira de Handebol, dia 26 de junho, a partir das 9 da manhã, no Ginásio de Esportes Patrulheiros Campinas, na Avenida das Amoreiras. Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o chimichurri da Aroma das Ervas. E a Aroma das Ervas também tem uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadazervas.com.br. Ouvinte participando conosco, olha, daqui a pouco tem um Na Lata, hein? Já tem um Na Lata. Ouvinte está participando aqui com a gente. Boa tarde, Batista. Sábado, após o jogo, falei até para o Edu comentar sobre o Alisson. Entrou, lembra muito o Bilica, de 2008. Mesmo jeito de jogar, a pegada. Quem é o ouvinte que falou conosco é o Edivaldo. Tá aqui o Edivaldo, assinou a mensagem. Vou perguntar para o Tigrão, né? Lembra desse Bilica? O ouvinte está lembrando aqui, né? O Edivaldo dizendo que esse o Alisson, que aliás, o empresário do Richarlison é o mesmo empresário do Alisson. E o Edivaldo está dizendo que ele se parece com o Bilica, que jogou em 2008. Me lembro do Bilica. O Bilica veio lá do futebol de Brasília, né? Planalto Central. Bilica era um volante pegador, lembra sim. Aliás, eu ouvi atentamente a participação do ouvinte, até acho que eu já tinha encerrado a minha participação, foi bem próximo do encerramento do Edu também do jogo aberto, e o Edivaldo fez a comparação, e eu acho que lembra sim, só que o Alisson, ele é mais rápido,
o Bilica tinha uma pegada assim, brincadeira, muito forte, né? Jogador extremamente marcador, não deixava o meia, o armador adversário raciocinar, pensar, parar a bola. Mas não tinha a velocidade que eu vi, em alguns momentos, a velocidade de bote, né? Aquela marcação veloz, chega rápido, do Alisson. Mas vi muito pouco, vamos aguardar mais algumas partidas, mas eu acabei de dizer aqui no programa, antes da participação do Edivaldo, que fiquei com uma boa impressão inicial, sujeita a uma avaliação um pouco mais demorada, um pouco mais aprofundada do Alisson. E o ouvinte está dizendo aqui, o Guarani não faz gol por culpa desse treinador. Nossos atacantes são obrigados a marcar. Chega de Daniel Paulista. Lisca ou Chamusca, sim, são treinadores. E avisa o João Vitor que a torcida não está mais com o Daniel Paulista. Chega! Está dizendo aqui, final 3805, assinou a mensagem. Edson, é o nome dele, está aqui. Olha, hoje tem uma matéria no portal carlosbatista.com.br, matéria assinada pelo Júlio Nascimento, sobre o assunto seca de gols. O Guarani cria muito, tem volume, a bola chega, mas os atacantes não conseguem arrematar com precisão. Até meteu bola na trave e tudo mais, né? A bola passa raspando, o goleiro faz defesa, mas gol que é bom mesmo, o Guarani não tem conseguido fazer. O mais difícil que tem no futebol é criar, é organizar, é trabalhar essas jogadas. E aí, tendo um time que tem isso, ou seja, essa organização para criar, os atacantes deveriam ter feito muito mais gols do que fizeram até agora. Desde o Campeonato Paulista contra a Ferroviária, que o Guarani não vence uma partida. É muito tempo sem vencer um jogo. Nenhum time fica impune, ficando tanto tempo sem vencer. O jogo contra o Criciúma passa a ser um jogo decisivo. E é difícil, hein, CH, jogar com essa pressão. E se os atacantes não marcam, não tem jogadores de meia que podem resolver. O Giovanni Augusto não vem fazendo gols, também está numa seca e nem vai jogar na partida contra o Criciúma, jogo marcado para essa quarta-feira às 21h no Estádio Brinco de Ouro. Então, como resolver essa situação? O Guarani está criando, mas não está marcando gols, hein, CH? É cultural, né, Batista? Não adianta a gente ficar aqui pregando no deserto, dizendo que o Daniel Paulista precisa de tempo. Ele precisa de tempo, mas a torcida não tem mais tempo. Ela não quer mais, ela quer uma reação imediata. Ela quer o resultado. Ela ficou chateada com o final do ano, ela ficou chateada no Campeonato Paulista com o treinador, que já está aí há algum tempo, e ela entende que esse time pode produzir mais. Respeito. A torcida tem a maneira dela pensar, eu penso diferente. Eu acho, por exemplo, nessa matéria muito interessante do Júlio, é melhor produzir, criar oportunidade do que não criar nada. Veja só na partida contra o Grêmio, o C não joga, eu pouco considero isso, mas o jogo estava 1-1 e o Júlio César estava na cara do goleiro. Se a bola entra, quem não me garante que o curso da partida não seria outro? Daí nós não estaríamos aqui debatendo, porque se o Guarani traz uma vitória contra o Grêmio, foi contra o Grêmio fora de casa. Então, essa conversa não estaria acontecendo, mas eu respeito. O C não joga, eu vejo pontos positivos, mas também entendo que algumas opções que ele tem feito não têm agradado. Eu só quero lembrar o seguinte, eu ainda preciso de tempo, a gente precisa conhecer um pouco mais alguns jogadores, o Bruno José que fez um bom primeiro tempo, ver o que o Vilela pode realmente entregar como primeiro volante, está cansando muito tempo, muito rápido aliás, o Giovanni Augusto sempre dele se espera muito,
O Lucão parou de fazer gols, a gente está pedindo aí um pouco mais do Nicolas Careca para ver se a coisa começa a acontecer, mas o que nós temos de concreto é que o time é um time diferente. É um time diferente do Campeonato Paulista. O problema é que o campeonato não espera e a torcida não quer esperar, e vou repetir, eu respeito tudo isso porque é cultural, não é? Mas eu tenho ainda a expectativa que já a bola vai começar a entrar. E isso daí tem solução. É só levar para uma palestra de pinoiologia. Essa ciência é muito estudada, com muita profundidade nas universidades de Harvard e Oxford. O principal representante dela mora aqui próximo da gente, em Vinhedo, Jair Pisserni, dá muitas palestras sobre pinoiologia, que é a ciência que estuda como enfiar a pinóia na rede. E pinóia foi o nome dado para a bola há 60 anos atrás, quando Pisserni iniciava sua carreira como infanto-juvenil do Juventus, nos Estados Unidos, na República Federativa da Moca. Então, na Moca não se fala bola, nem redonda, nem couro. Lá é pinóia. E Pisserni acabou criando esta ciência de grande profundidade, chamada pinoiologia. Tragam o Pisserni para dar uma palestra para os atacantes de como colocar a pinóia na rede e tudo estará resolvido. Arbitragem para Guarani Criciúma, apita Emerson Ricardo de Almeida Andrade, o trio é baiano. O árbitro assistente 1, Jucimar dos Santos Dias, e o assistente 2, Luanderson Lima dos Santos. Quarto árbitro, Adriano de Assis Miranda. E o árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, é mineiro. Árbitro de vídeo também, Felipe Alan Costa de Oliveira, de Minas Gerais. Para o jogo da Ponte Preta no Rio de Janeiro contra o Vasco, apita Rodolfo Toschi Marques. O trio é paranaense. Assistente 1, Ivan Carlos Bom, e o assistente 2, a Rafael Trombeta. Quarto árbitro, Alex Gomes Stefano. No VAR, Daniel Nobre Bins e André da Silva Bittencourt, ambos do Rio de Janeiro. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata, CH. O Santos tem elenco. O Santos é o líder da Série A do Brasileirão. Tem fôlego para seguir na briga pelo Brasileiro? Não, é elefante em cima da árvore. É só começo de campeonato, não tem elenco. E para você, Tigrão, na lata para você, Tigrão, o Santos tem elenco, tem fôlego para seguir na briga pelo título do Brasileiro? Não. Vamos lá, CH, uma possível derrota para o Boca pode ameaçar o trabalho do técnico Vitor Pereira no Corinthians. Pergunta, se perder para o Boca, o Vitor Pereira, o trabalho do Vitor Pereira será ameaçado no Corinthians? Por contrato não, mas a pressão está muito grande. E para você, Tigrão, derrota para o Boca Libertadores. Vitor Pereira está ameaçado? Tá balançando mais do que anu no fio em dia de ventania. E vamos lá, CH. Você acredita em melhoria com as mudanças na comissão de arbitragem? Eu acredito sim. Eu acredito sim, tem muito cacique que saiu de lá para o bem do nosso futebol. Sorte ao CNM. E para você, Tigrão, a mesma pergunta. Você acredita que vai melhorar mudanças na arbitragem? Não. CH, um grande abraço para você. Muito obrigado pela participação. Valeu, CH. Até amanhã. Um abraço, Batista. Boa noite. Até amanhã. Valeu, Tigrão. Grande abraço para você e até amanhã, Tigrão. Bom tê-lo aqui com a gente, hein, Tigrão? Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.
Tem mais um ouvinte aqui participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e equipe da Band. Uma pergunta sobre o meia que vai substituir o Giovanni Augusto ou um outro jogador. Que o Eduardo Persson não tem como fazer a meia nesse momento? Ele está meio sumido aí do elenco, hein? Um grande abraço. Aqui é Manuel de Americana. Manuel, um grande abraço para você, muito obrigado. Olha, o Persson, quando entrou, teve muita dificuldade, né? Ele passou um longo tempo inativo e aí, realmente, quando ele retornou, não era nem sombra da qualidade apresentada pelo Eduardo Persson, que é bom jogador, tem muita qualidade, acho até que poderia sim fazer esse trabalho na meia, tem qualidade para isso, mas efetivamente não luziu da última vez que apareceu no time do Guarani. Então eu tenho comigo, né, a impressão de que o técnico bugrino vai optar pelo mais simples. Saiu o Giovanni Augusto, vai entrar no lugar dele o Marcinho, que até hoje treinou assim. E na lateral esquerda não tem o Matheus Pereira, vai jogar o Eliel. Diz aqui o ouvinte, o Guarani precisa do Lisca urgente. Só ele para tirar o time dessa zica. É o Fernando, Jardim das Paineiras. E falamos aqui sobre a comissão de arbitragem, né? A comissão de arbitragem da CBF demitiu nesta segunda-feira 10 pessoas que faziam parte do departamento e entre elas um dos nomes mais antigos da estrutura, o Sérgio Correia, responsável pelo VAR. Também foram dispensados Manuel Serapião, responsável pela análise da arbitragem, e o Coronel Marinho, que estava lá há muitos anos. E também saíram Cláudio Cerdeira, José Mocelin, Nilson Monção, José Roberto Reit, que era assessor, Almir Alves de Melo, responsável por cortes de vídeo do VAR, Marta Magalhães, que era psicóloga, e Érica Klaus, que era da logística. As mudanças foram anunciadas, permaneceram Alício Pena Júnior, foi nomeado interino por Edinaldo Rodrigues, que é o novo presidente da CBF, após a saída de Leonardo Gaciba, muito criticado no ano passado, Giuliano Bozano e Edson Rezende, que continuam como corregedor. Correia estava na CBF havia 16 anos, entrou lá em 2006. Portanto, muitas alterações na comissão de arbitragem devido aos inúmeros erros, inclusive do VAR. Final de programa, na sequência vem aí Ricardo Capriotti e o Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente, tchau! Essa é dinheiro na mão. São 7 horas